sejam bem-vindos a mais um podcast da Intrinse. Eu sou Ana Gabriela Brondizio, psicóloga e apresentadora que aqui vos fala. E hoje eu tenho aqui comigo a Deise Duarte, que é minha colega e parceira da clínica. A Deise, ela é especialista em psicologia positiva e atende um público-alvo de adolescentes e adultos, certo, Deise? Exatamente. Legal. Deise, há quanto tempo você está aqui na clínica? Olha, acho que vai fazer 3 anos. 3 anos? 3 anos. Legal. A Deise, ela tá num períodozinho de pausa, né? Porque ela ganhou a filhinha dela há 4 meses, né? Isso. Então, muito em breve ela vai estar retornando para os atendimentos presenciais. Deise, é um prazer ter você aqui hoje com a gente. Obrigada, Ana. O prazer é meu. Tô adorando. Obrigada por ter aceitado o convite, tá? Imagina. Então, eu vou começar te fazendo uma pergunta que eu fiz para todos os convidados até então, né? Como que foi a sua chegada aqui na Intrinse? Como que você descobriu a clínica? O que que você pensa sobre o trabalho que a gente executa aqui? Então, a clínica, na verdade, eu fui paciente aqui da clínica, né, com a Débora, e acabou que ela me convidou para participar, né, da psicologia. Fazia uns 10 anos, mais ou menos, que eu não exercia a psicologia, né, eu tinha me formado, mas por motivos pessoais, acabei direcionando para outro lugar, né? Então, eu trabalhava na empresa da minha família por 10 anos e eu queria muito exercer a psicologia clínica, né? Lá eu ficava muito no RH, na administração, né? Acabava fazendo um pouco de psicologia ali, né? Gerenciando as pessoas, mas eu queria muito clinicar, né? Aí, um belo dia, eu conheci a Débora, né, mas sendo paciente dela para tratar de outros assuntos, e acabou que ela me envolvendo na psicologia, porque eu falava muito sobre querer voltar, mas não sabia se dava, né? E aí a gente estava na pandemia e eu não estava mais trabalhando tantas horas por dia na empresa, porque teve redução de carga, enfim. E ela falou, por que você não vem aqui? Não atende 2 pacientes, né? Começa aos pouquinhos, Começa aos pouquinhos, que vai dando aquela insegurança da gente mudar, né? Sim. Embora tenha sido a minha formação, eu não tinha atuado ainda, né? Então eu fiquei insegura. E aí ela que foi me trazendo aos pouquinhos. Então eu comecei com 2 pacientes, daí eu falei, Débora, tem mais. Quando eu vi, eu já estava aí com 40, 50 pacientes. Então eu fui... E trabalhando a semana inteira aqui, né? Trabalhando a semana toda aqui, né? E aí eu fui imigrando da minha profissão lá da empresa, da administração, para psicologia clínica, né? E desde então tô aqui com vocês. Legal. Eu passei por um processo parecido também. Eu trabalhei com RH há um tempo, né? E eu não era feliz, eu sentia, sabe? Aquela... que faltava mesmo alguma coisa, né? Acho que, assim, tem muitas pessoas que são felizes e realizadas no RH, acho super bacana, é super importante, sim, né? Dentro das instituições, das empresas e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia que eu poderia tocar o mundo do outro um pouco mais profundamente, assim, né? Mas é engraçado essa coisa da insegurança, né? Eu lembro que quando eu tava na faculdade, né? Talvez você tenha passado por um processo parecido. Os professores, eles falavam, depois que vocês se formarem, vai ter um processo de luto muito grande. Porque ali no penúltimo e no último ano, a gente faz muito a parte dos estágios supervisionados e tal. Então, a gente atende e corre pra eles. E aí, fiz certo? Né? E daí, depois, aquilo acaba. Então, a gente fica totalmente perdido, né? E aquela insegurança, porque, de fato, né? Você entrar na vida da outra pessoa, a gente saber que o que a gente fala tem um peso, né? Isso deixa a gente muito com medo, inseguro, né? E assim, eu já conversei recentemente até com psicólogos recém-formados e eu vejo todo mundo com esse medo, né? E muita gente acaba fazendo isso, acaba, tipo, se mantendo trabalhando numa outra área e não arrisca, e não vai, né? No meu caso, eu acho que eu fiquei um pouco mais insegura, porque eu me formei 10 anos, né? Então, era como se eu parecia que eu não soubesse mais nada, sabe? Embora aquele meu instinto, né? Aquela minha fome de trabalhar com pessoas, de poder estar tocando na vida delas, que é o que eu sempre quis. Eu ficava, poxa, mas e aí, né? E se eu errar, por onde eu começo? Então, aí a Débora foi cuidando desse lado meu, né? Acabou que ela
me ajudava, me incentivava, eu mesmo falava, poxa, mas e isso assim, assim, assado? E ela falava, poxa, procura isso, procura. Ela foi me auxiliando em várias maneiras ali. Sim. E aí a gente acaba que criando confiança, né? A gente vai estudando. Aí eu voltei a estudar. Então, acabou que a insegurança foi ficando de lado, né? Sim. E é o que eu sempre quis fazer mesmo. Então, que legal, que bom que você teve a oportunidade de viver esse processo, né? foi muito bom. Acho que tudo tem o seu tempo, né? Sim, com certeza. Eu queria ter vivido isso lá no passado, mas acho que foi muito importante esse processo na minha vida, de ter finalizado a minha parte lá na empresa da minha família, não queria simplesmente largar tudo, né? e correr para os meus sonhos, né? Sim. Então, acho que o processo foi gradativo, foi ok. Sim. E acho que, assim, para quem é recém-formado, né, que talvez até esteja ouvindo aí a gente conversar aqui a respeito disso, é claro que você, de fato, entrar na vida da pessoa tem um grau de responsabilidade, mas acho que, assim, de qualquer maneira, a psicologia, ela é uma profissão que exige da gente essa coisa da educação continuada, né? Então, a gente tem que estar constantemente estudando e se atualizando, estudando e se atualizando. Então, acho que uma pessoa com um perfil ativo no estudo, né? Boas intenções. Sim. E quem sabe ali, né, um processo terapêutico também para estar alinhada com a sua subjetividade, também, né, uma supervisão, quem sabe, principalmente ali inicialmente, quando você está começando, só vai, né? A gente nunca está totalmente pronto, né? Não, então... mas eu acho que isso é em todas as profissões, acredito, né? Sim. Ana, porque assim, o estudo também, né? Porque hoje em dia, com as coisas evoluindo como estão, né? Sim. A gente não pode parar de estudar, né? Porque senão a gente vai ficando para trás ali, o outro ali vai melhorando, a gente já perdendo um pouquinho nossa folga ali. Então, acho que em todas as profissões a gente tem que ficar esse alerta aí de estudo, né? Sim, e acho que tem tudo a ver também com o tema que a gente vai abordar hoje, você falou agora, né, dessa coisa dos conflitos geracionais. Então, assim, o mundo está em constante evolução, Exatamente. Né? Acho que a gente, assim, tanto eu quanto a Deise, a gente atende muito adolescente, né? E acaba que se os adolescentes, eles têm naturalmente, né, uma maneira de ver o mundo diferente da dos pais. E os pais que não se colocam nessa posição de atualização, eles vão ficando para trás, né? E a gente vai super abordar logo esse assunto. Mas assim, eu queria só que a gente falasse um pouquinho, Deise, a respeito da sua linha de atendimento, né? Que dentro da psicologia a gente tem várias frentes de atendimento que vão influenciar nas técnicas que a gente vai utilizar, né? Que seria, no caso, a psicologia positiva, que eu acho muito legal, assim, até onde eu sei, uma abordagem nova, então ela tem mais ou menos em torno aí de 26 anos dentro da história da psicologia, né? Então, o autor é o Martin Seligman, né? Eu tava dando uma lida, assim, a respeito dele e eu vi que... Porque a psicologia positiva eu não tive na faculdade, assim. Não me foi apresentada. Não só ela, como também a psicologia junguiana, que é a linha que eu atendo, sabe? Então, a gente acaba sendo mais apresentada aquelas mais tradicionais, né? E o Martin Seligman, eu vi que ele, quando ele virou, né, presidente da Associação Americana de Psicologia, os artigos dele começaram a ganhar um pouco mais de ênfase e ele que começou a trazer essa ênfase no bem-estar, tudo, que é o que a psicologia positiva prega. Eu até achei interessante que, assim, ele fala que um dos insights que ele teve foi com a filha dele, porque ele tem agora já deve ser adulta, né, não sei, mas ela era criança e ela era muito sensível e chorava por tudo, né, e ele pegava bastante no pé dela com isso, e um dia ela melhorou. E daí ele chegou pra falar com ela a respeito disso, e ela falou, se eu mudei, você também pode melhorar, você podia parar de reclamar um pouco. E isso gerou um insight nele, eu achei muito legal, assim. E me conta um pouquinho, assim, o que você acha da psicologia positiva? Por que você se atraiu e olhou para essa abordagem? Então, porque, na verdade, eu fui uma pessoa, assim, uma adolescente que tinha sempre uma vontade de querer melhorar a vida das pessoas. Então, assim, a pessoa tava ali chateadinha, tal, eu sempre ali, poxa, vem, se anima, faz isso, sempre aquela alta astral, sempre aquela animada, sabe? Então, eu sempre vi a psicologia assim, poxa, a gente tem que trabalhar com as coisas boas, coisas positivas. Claro que a gente não vai esquecer do problema, das dificuldades, mas eu acredito que quando a gente trabalhe essa parte, né, a gente
tem mais fôlego ali para tratar das coisas tristes, né, das dificuldades, né, dos desafios da vida, né? E mais ou menos foi isso que aconteceu comigo quando eu estava com a Débora, né? Porque eu fui para tratar uma coisa, né? E ela pegou ali que eu precisava voltar para a clínica para trabalhar como psicóloga. E acabou que isso fez com que eu curasse a dor de uma outra coisa. Sim. Né? E é mais ou menos isso, porque você tendo qualidade de vida, você trabalhando as relações positivas, vai facilitar com que a gente encare os desafios. Então, assim, por eu sempre perceber isso na minha vida, né? Sempre ser resiliente, né? Poxa, não, mas tudo bem, eu aprendi isso aqui. Eu lembro que quando eu comecei a namorar, né? Eu tinha uns 14, 15 anos, a minha mãe falava assim: poxa, filha, mas é muito cedo para você namorar, você vai sofrer muito. E eu falava assim: mãe, mas se eu não sofrer, eu não vou aprender. Então, assim, eu lembro dessa fala minha com 15 anos, né? Sim. Porque é isso, a gente tem que tirar coisas boas até do sofrimento, com né? certeza, com certeza. E a psicologia positiva, ela prega muito isso. Então eu falei, que legal, gostei disso. Nossa, mas muito, muito legal mesmo, assim, eu acho que muito se fala hoje também nos meios de comunicação, né, até por esse excesso de, não sei se a internet favoreceu um pouco esse excesso do consumismo, né, então como se ser feliz é você ter a roupa tal, você ter o corpo tal, o celular tal, né, o carro do ano, tudo. Sendo que felicidade não é isso, né? Eu acho que a gente vai falar um pouco aqui também sobre algumas técnicas da psicologia positiva, mas ela tenta justamente treinar esse olhar a ficar feliz por coisas, assim, não vou falar coisas pequenas, porque na verdade são coisas grandiosas, mas coisas simples. Sim. Né? Então... E mais internas também, né? Exato. Aquilo que, de repente, não dependa muito do outro para você alcançar, né? Porque, por exemplo, para eu alcançar comprar um carro, eu preciso trabalhar, preciso isso. E aí entram muitas coisas até você alcançar isso. E de repente, poxa, fazer uma caminhada que depende de mim, ficar numa paisagem bacana, nossa, eu adoro olhar para o mar, e como que isso melhora, né, na vida das pessoas. Então, assim, coisas que dependem um pouco mais de você, sabe? E não tanto, assim, do outro ou das coisas, né? Eu acho que isso facilita um pouco. Não, com certeza, muito legal. E daí, assim, pelo que eu pude observar, né, a psicologia positiva, ela tem algumas premissas básicas, como, por exemplo, você treinar gatilhos justamente para o seu bem-estar, talvez até envolto dessas técnicas. Fala bastante sobre também a questão da autorresponsabilidade, que eu acho que eu sempre brinco que a autorresponsabilidade é a palavra de ordem da psicologia, assim. Acho que em todas as abordagens isso é muito fundamentado, assim, né, de que a gente precisa de um comprometimento com a mudança, né? Então, assim, o psicólogo, ele vai ser um facilitador, mas ele não vai fazer por você, né? Então, percebendo ali o que precisa ser transcendido, é necessário essa responsabilização, né? Questão do sentido da vida também, talvez, acho que a gente que trabalha muito com adolescente, poder estar olhando para a questão dos talentos, dos sonhos, para que cada indivíduo, dentro da sua singularidade, se empodere disso, talvez, né? Acho que é legal. Uma outra coisa que a gente estava até conversando aqui também, sobre a questão das metas. Então, você ter planejamento em cima do que você quer fazer, das suas mudanças, né? Porque, às vezes, as pessoas, elas chegam pra gente no consultório com metas irreais, né? Irreais. Isso, mas sabe de onde eu acredito que aconteça muito também? Até na questão do trabalho, sabe, Ana? Porque... Você vê, né, pessoas que trabalham num banco, por exemplo, eles colocam metas inatingíveis para essas pessoas, né? Então aquilo ali vai sendo assim... fonte de angústia, né? E aí a pessoa vai achando que, poxa, se eu posso ir mais longe ali, na minha vida pessoal eu também posso, né? E aí é onde o adolescente vê o pai fazendo isso e acha que tem que funcionar desse jeito, tem que ter o limite ali. E sendo que isso traz muita angústia, muita ansiedade, né? Então, assim, essas metas inatingíveis não são bacanas, né? E também, assim, falar de metas inatingíveis, na verdade, até para contextualizar melhor. Não é que tudo que a gente se propuser fazer, a gente não pode alcançar. Sim. Mas, assim,
planejamento para isso, né? Então, por exemplo, é engraçado, às vezes tem pacientes que chegam, não, eu preciso começar a fazer atividade física e tal, e a pessoa super sedentária, assim, de longa data já. E daí a meta é 6 vezes na semana. Eu falo, não é assim que você começa, né? Então, assim, vamos pôr uma metinha baixa, estabilizou naquela meta baixa, 2 vezes na semana, a gente sobe mais um dia. Exatamente. A gente vai gradativamente, justamente para não ter essa frustração, porque o que acontece põe uma meta altíssima, não cumpre, daí já se sente o cocô do cavalo do bandido, né? A maioria vem falando que, eu nunca termino o que eu começo. Exato. Né? Mas aí, você começou por onde? Você começou pelo começo? Não, a pessoa já começou lá no meio, né? E dando um passo maior do que a perna dela. Então, possivelmente, ela não vai conseguir alcançar. E às vezes, ela pode até alcançar, mas a permanência ali vai ser cansativa. Com aí certeza. A chance dela se frustrar é grande, né? Muito grande. E para recomeçar, parece que a energia tem que ser maior ainda. Maior ainda, então, exatamente. aí vem todo esse trabalho angustiante, né? Sim. E uma outra coisa também que é interessante, os relacionamentos, né, Daisy? Então, eu acho que é difícil ser uma pessoa positiva e estar feliz, talvez dentro de um local onde as pessoas com quem você, enfim, se relaciona, elas talvez tenham um nível de toxicidade, ou não sei, são pessoas que não é aquela coisa, né? Não se misture com quem você não seria, né? Porque as pessoas, você, né, ter essa meta de vida, de ter essa qualidade de vida, de pensar mais positivo, e aí do lado de alguém que ele só tá pensando negativo, né, que só vai puxando ali, né, poxa, cai aqui, vem pra cá, a pessoa fica um pouco desnorteada, né, mas é o que eu sempre falo na clínica, né, pensa, vê no seu eu, né, não deixa que os outros ali acaba escondendo a sua verdade, né? Escondendo quem é você, né? E hoje em dia, nos relacionamentos, a gente percebe que existe muito disso, né? Esses relacionamentos tóxicos, né? E não falamos só de relacionamentos amorosos, não, né? Isso acontece. Até familiares, né? Acontece muito, muito. A gente vai falar sobre os adolescentes aí, a gente, né? Posso até entrar um pouco nesse assunto falando sobre como isso acontece com os pais também, né? E é muito triste porque o adolescente ainda não está preparado, né? Para isso, né? Quando alguém adulto vive isso, já é muito triste, muito angustiante. Para um adolescente ainda que não sabe lidar com as emoções dele ali, né? Ter uns pais tóxicos, poxa, dificulta ainda mais esse processo da adolescência, né? Com certeza. Mas é isso, né? Acho que existem pessoas que extraem o melhor da gente, enquanto tem pessoas que extraem o pior da gente, né? Então, autoconhecimento é tudo, justamente pra gente poder perceber isso daí. Né? Mas daí acho que também seria bacana a gente falar de um viés da psicologia positiva que fala que é o mindfulness. O que você acha de mindfulness? Assim, é uma coisa que você consegue ter uma aplicabilidade disso? Tem pacientes que conseguem se adequar a fazer, né? Esse método de atenção concentrada? Então, na verdade, eu tento enxergar o que há de melhor no paciente, né? Eu percebo que, por exemplo, em pacientes que estão com uma ansiedade, né, exacerbada ali, eu chegar já querendo aplicar isso, não funciona. Não funciona. Né? Não acredito que não funciona. Então, eu tenho que ir mais pelo que o que eles me trazem, né? Então, por exemplo, assim, uma atividade física, né? Então, assim, essa pessoa que é um pouco mais agitada, igual tem pacientes meus que começaram o tal do CrossFit, né? Que é super dinâmico, etc. Gasta bastante energia. Né? E a pessoa super se dá bem. A gente pensa assim que, poxa, uma coisa dessa assim vai aumentar a ansiedade dela, né? Vai acelerar, vai fazer... Não, e aí acaba que funciona, né? Quando a gente tenta entrar nessa abordagem, e aí, não. Então, assim, mais do que o paciente traz, né? Com alguns funcionam, com outros não funciona. A gente tem que ver mesmo igual a gente estava conversando, né? Nem sempre todas as técnicas vai ser aplicadas com todos os pacientes, né? Porque a gente tem que olhar ali o singular, né? Então, aquela pessoa ali, acho que funciona mais com isso, aquela ali funciona mais com aquilo. Então, a gente vai direcionando o que a gente já estudou, que cada um vai trazendo de
de personalidade pra de gente, singularidade né? mesmo, né? O que funciona para cada um, né? A gente fala que não tem receita de bolo, né? Não tem. Individual, assim. Né? Eu particularmente, assim, sou super adepta da meditação, né? Que, na verdade, a grosso modo, acho que o Mindfulness, ele parece ser mais um termo técnico, né? Por o que também é muito conhecido como meditação. Mas a meditação, muitas pessoas acham que ela sempre tem um teor religioso, quando na verdade não tem, né? Inclusive é utilizada em várias religiões, né? Então, nada mais é do que essa técnica de relaxamento, onde você, né? De concentração, de concentra, né? Tenta controlar a sua respiração. Existem vários estudos em potencial que falam que a meditação, ela chega a desbloquear mais de 150 genes inflamatórios do nosso corpo, né? Então, realmente, assim, até 4 semanas existe uma alteração cerebral, praticamente. Eu brinco que é um antidepressivo natural, assim. Eu sou bem fã e indico bastante, assim, acho bem bacana. E para quem já, hoje em dia, nos aplicativos, existe vários, né? E eu achei isso interessante porque antigamente, né, a gente falava e aí as pessoas falavam, poxa, mas eu não sei fazer, tem uma aula disso, tem que ir em algum lugar que ensina a gente a fazer isso, porque, poxa, eu tento me concentrar, nossa, vem um monte de coisa na minha cabeça, né? Então, tem alguns aplicativos que eu já vi sobre, e aí eu também indico para esses pacientes, pode dar uma sapiada norte, ali, né? Dar uma verificada, né? Sim. E aí eles gostam, então assim, tem alguns que que super se adapta e gosta, e tem outros que, eu tentei, né? Não consegui, né? É porque uma coisa que eu percebo também, Daisy, que eu acho interessante falar até, muitas pessoas que eu já tentei, assim, indicar, seja da minha vida pessoal ou paciente, para meditar, para fazer o Mindfulness, né? É engraçado que, assim, a maioria das pessoas fala isso que você disse, a primeira coisa de, eu tentei, mas eu não consegui. Porque tem, acho que o Mindfulness e a meditação fica meio estereotipada de que meditar é não pensar em nada, quando não tem nada a ver, assim. Até onde eu pude perceber, né, eu acho que é um treino. Assim como, por exemplo, no primeiro dia da faculdade, a gente não era a mesma pessoa do último dia da faculdade. Então, assim, tudo que você... Assim como uma academia também, né? Com alguns meses você vai ganhando resistência. Então, as primeiras tentativas, elas são mais difíceis mesmo, assim, né? A cabeça ainda tem um fluxo de pensamentos muito elevado. E à medida que o tempo vai passando, a gente também tem as meditações guiadas que tem nesses aplicativos que vai indicando, né? Vai te ajudando, né? Agora respira assim. Imagina que você tá numa praia. Imagina que você tá fazendo, né? Isso. Então, assim, é uma coisa que você precisa exercitar. Não é de mão beijada, né? Não é a primeira vez que você vai sentar, nossa, mudou minha vida, né? Mas é exatamente isso, mas eu acredito que tem a questão da personalidade da pessoa, né? Também tem pessoa que, né, tem pessoa que fala, poxa, isso aí é muito a minha cara, muito, né? Nossa, nossa, eu sempre quis isso. E tem aquela pessoa que já tem aquele preconceito, né? E aí trava o processo, trava aquilo, né? E aí, de repente, se você ficar pegando ali naquela tecla ali, acaba que a gente não sai do lugar, né? Sim. Então, de repente, por outros meios, né? De repente, mostrar outras alternativas, né? Sim. Acho que acaba sendo o melhor caminho ali, né? Porque senão eles ficam ali travados, tentei, não gostei. Aí parece que pega mais ranço, né? Que falam, né? Sim. Nossa, aí que eles ficam apavorados. Isso mesmo. Então... Não, você tem toda a razão, ótima colocação. E assim, em relação a técnicas também da abordagem, tem alguma que você gostaria de falar? Assim, eu conheço uma, que é o Diário da Gratidão, né? Até gostaria de contar a minha experiência pessoal com ele, porque eu apliquei na minha vida e eu gosto muito do Diário da Gratidão. O que você acha, assim? É uma coisa que também faz diferença no consultório? Ou tem alguma outra técnica que você gostaria de destacar? Com certeza faz diferença, né? É aquilo que eu falei no começo, né? Quando a gente treina o nosso cérebro para poder ver o lado bom das coisas, isso facilita muito, né? Na tomada de decisão, né? No enfrentamento dos desafios, né? E a gratidão é nada mais do que isso, né? É você olhar com gratidão para aquilo que você tem, né? Sim. Porque a gente deseja um monte de coisas ótimos, tá ok. Só que não pode esquecer daquilo que a gente tem, né? Sim. Então, assim, quero muito ter um carro. Poxa, legal, vamos aí nos desafios de querer ter um carro. Mas na sua vida, poxa, eu
pego o Uber, converso com as pessoas, faço isso, faço aquilo. Nossa, hoje eu encontrei tal pessoa, peguei o ônibus com um amigo, né? Eu lembro que na faculdade, quando eu ia de carona com os meus amigos, era muito mais Era muito gostoso mais do gostoso. que eu ir de carro sozinha, né? E meu sonho era ter um carro, né? Então, assim, poxa, olha como eu senti falta daquela época que eu não tinha o carro, que eu pegava carona com um amigo, né? E quando eu tive meu carro, eu tava lá tão sozinha, tava com o carro, mas tava... Então, assim, a gratidão, a psicologia positiva faz com que a gente enxergue essas questões, né? Sim, Que às vezes a gente é feliz e não sabe, né? Aquela sim, frase, poxa, eu era feliz e não sabia, né? exatamente. Então, a gratidão faz com que as pessoas percebam isso, né? É. Nossa, não tá ruim o que eu tô vivendo, né? Sim, sim, Por que eu tô sim. sendo tão exigente, né? E é Então, até legal falar também que, assim, o exercício do Diário da Gratidão, ele tem todo um embasamento científico, né? Porque quando o nosso cérebro, ele reconhece que algo bom aconteceu, a gente tem mais liberação de neurotransmissores que geram prazer, bem-estar, né? uhum, Então, é muito interessante, porque, assim, normalmente consiste em você, no final do dia, numerar algumas coisas positivas que uhum, aconteceram no seu dia, né? E quando eu comecei a fazer, assim, eu ficava, gente, não é possível. Não tem. O que eu vou colocar? Porque a gente às vezes cria essa ideia de que precisa ser algo muito grande pra uhum, você falar que algo bom aconteceu com você. é, O que é absolutamente errado, uhum, porque se você fica ali, né, forçando tal, você consegue enumerar. E depois de alguns dias, eu me vi felizes por coisas, como eu falei agora há pouco, simples. Não vou falar que é pequena, porque não é pequena, mas coisas simples. Então, por exemplo, um banho relaxante no final do dia, uhum, sabe? é, Aconteceu já, assim, deu, sei lá, ir num lugar e ser atendida por uma pessoa que foi muito educada e uhum, aquilo, sabe? Dá uma gratificação, uma gentileza no trânsito, porque não é uhum, só coisa ruim que acontece no trânsito. Então, uhum, assim, existem coisinhas pequenininhas, né, que acontecem ao longo do nosso dia. A gente, então, como uhum, psicólogo, nossa, às vezes tem sessão que é uma loucura, né? A gente uhum, termina a sessão, nossa, a gente quer morrer de emoção, assim, de felicidade mesmo. uhum. Por ver ali a pessoa mudando, melhorando, né? E Então, acaba que isso faz com que, não sei se você já assistiu aquele filme lá, Divertidamente, que fala, sei, né? Aí divertidamente. fica Aham. a mãozinha da menininha, que é a Uhum. felicidade, da tristeza. Eu percebo que é mais ou menos assim, né? Quando a gente é, emana muita coisa positiva, as coisas positivas vêm, né? Elas vêm. E eu falo com os meus pacientes que não estou falando nem de energia, nada dessas coisas. Pode ser que tem pessoas que não acreditam, né? Sim, sim. Mas é natural, né? Quando você sai e vai dando bom dia para as pessoas te voltam com um bom dia, né? No elevador, aquela coisa. Agora, se você entra no elevador, você vê uma pessoa mal-humorada, irritada, aquilo É, ali já te. Né? Aí já vem aquela menininha da tristeza colocando a mão. Então, assim, você tem que se bloquear para isso, né? é, Então, assim, a psicologia positiva é exatamente isso, é, né? Então, igual você falou, poxa, ficar feliz com as coisas simples, né? é. Então, eu, por exemplo, né? Eu adoro de manhã dar bom dia. Uhum. Nossa, se tem alguém entra no elevador que não me dá bom dia, eu já fico, poxa, por que será que a pessoa não deu bom dia? Será que ela tá triste e tal? Aí eu, Uhum. bom dia, tal. Às vezes a pessoa olha meio mal-humorada, tal. No trânsito é a mesma coisa. Se Mesma coisa. alguém vai me passa, dá uma passagem pra mim, eu falo, ai, que bonzinho, ai, obrigada. Tipo, sozinha comigo, né? Então, assim, acaba que a gente, né, a Uhum. psicologia positiva vai entrando na gente, né? E isso vai Então. fazendo com que a gente encare os desafios, né? Então, É. assim, quando alguém lá na frente dá uma fechada na gente, a gente tá tão positivamente bem Uhum. anteriormente, né? Que o cara fechou lá, a gente fala, ai, coitado, tá no mau dia, né? Exato. Ai, não tá muito É bem. engraçado, né, que assim, não tanto só em relação, por exemplo, à questão da abordagem, que o que você falou faz total sentido, porque é o que a abordagem prega, Uhum, então naturalmente você vai internalizando esses é, conceitos. Mas é engraçado, né, que assim, como a gente cresce como terapeuta também, porque às vezes a gente se vê dando conselhos que a gente não pratica, e daí a é, gente começa, não, tem que melhorar nisso, uhum, né? E daí exatamente. leva pra terapia e tenta melhorar, então a gente vai Acontece crescendo muito todo isso. dia. Acontece muito. A gente vai crescendo todo dia um É. pouquinho, né? Por exemplo, até na academia, né? Eu fico brigando que eu tenho que ir para academia, tentando arranjar um tempo, e eu falo exatamente disso o
tempo todo, né? O quanto os benefícios da atividade física, né? E depois eu volto e falo, puxa vida, lá vai eu, né? Psicólogo não é perfeito, não, gente. Não é. Tá longe de ser perfeito. Ai, mas muito bom. Mas é isso, assim. Eu acho que a gratidão realmente muda as regras do jogo, né? Tem gente que acha que é meio, sentimentalismo ao extremo. Não é, gente. Até você falou essa questão de energia. Eu acho legal falar disso, porque, assim, tem toda uma questão holística relacionada à energia, que tem pessoas que não acreditam e acham que é bobeira, apesar disso ter ganhado bastante força recentemente, assim. Até dessas novas gerações já tem um olhar mais espiritualizado e tal. Mas, assim, a ciência também já comprovou a questão do neurônio espelho, né? Que é mais ou menos assim, a gente tá aqui conversando, tem o nosso grau de consciência, o que eu tô falando, você tá ouvindo, você responde e tal. Mas o nosso cérebro, ele também se comunica sem a gente ver. Então, por exemplo, um professor dando uma aula, se ele tá com um nível de cortisol muito elevado, ele transfere esses níveis pra sala, entende? Então, é o que você comentou, a gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes trabalha com uma pessoa, essa pessoa super azeda ali, de mal com a vida e tal, você tem que se blindar realmente, porque aquilo de fato acaba transferindo um pouco pro ambiente, assim, sabe? O corpo, o ser humano, a cabeça, o cérebro, ele é uma máquina muito doida, assim, sabe? E é treinada, né, Ana, quando eu falo pros meus pacientes, assim, quando você se pega pensando positivo, né, agindo positivamente, não que as coisas negativas não vão acontecer, vão, mas vai ter um peso diferente, né? O peso muda, né? Então, assim, vai ter as pessoas negativas, vai ter os desafios, mas quando você dá mais valor ali, quando você tenta levar para sua vida mais coisas positivas, o negativo não tem tanto peso, né? E aí isso daí que facilita nas tomadas de decisões, né? Igual você falou, poxa, aí às vezes tem alguém azedo ali, a pessoa fala, né? Nem vai me abalar, tô bem, né? Então, é isso que a psicologia positiva tem como objetivo, né? Trazer esse bem-estar para as pessoas, né? Legal. Que aí o enfrentamento dela nos desafios vai ser diferente, né? Como lidar, né? Maravilha. Bom, mas acho que agora a gente poderia, né, passar para a segunda fase aqui do nosso podcast, falar um pouquinho sobre adolescentes, né? Como eu disse, tanto eu quanto você, a gente atende bastante adolescente. O que você acha desse tema, Daisy? Hoje você percebe, assim, os adolescentes na clínica abertos a um diálogo com você? Porque a sensação que eu tenho como psicóloga é que, sim, eles estão abertos, só que às vezes a maneira como, né, os adultos se colocam nessa posição de escuta influencia muito, né? Nessa coisa deles realmente se entregarem nas relações que eles têm com os adultos. O que você acha? Olha, Ana, eu me arrisco a dizer que os adolescentes estão mais abertos do que os adultos, os pais. Eu não tinha, não estava, quando eu comecei aqui na clínica, eu não atendia adolescentes, né? Eu atendia adultos. E aí, a demanda de adolescente foi ficando muito grande, né? As meninas da recepção falaram, vai, por favor, atende aqui. Eu fui indo. E tomei um gosto muito grande. Hoje em dia, até os adolescentes até maior do que os adultos, né? E eu vejo que eles são muito mais abertos, né? Para diálogos, para mudanças, do que os adultos, né? Os adultos ficam muito engessados ali, né? Então, assim, se a gente fala de alguma coisa, a gente estava até falando sobre a energia, né? A gente fala sobre alguns tabus, algumas coisas assim com os adolescentes, eles estão super abertos e, poxa, legal isso, já viu isso, já viu aquilo. Então, assim, a empatia entre eles ali, eu acredito que tá maior, sabe? Os adultos ainda estão mais fechados e eu acho que isso que tá dificultando o relacionamento entre os pais e os adolescentes, sabe? Sim. Porque os adolescentes estão ali um pouco mais evoluídos nessa questão e os pais estão um pouquinho mais com a cabeça fechada, né? Então, assim, eles não aceitam, né? E aí esses conflitos entre eles na família, né? Então, eu percebo, sim, os adolescentes bem mais abertos. Inclusive, os pais vêm aqui e falam, eu trouxe meu filho porque ele quer fazer terapia. Né? É comum, né? Eles pedem pra vir então, assim, pra antigamente terapia, não né? era assim, né? Antigamente, os pais traziam os filhos que, eles estão com isso, eles estão com aquilo. Eles precisam disso. E hoje em dia, vários adolescentes meus, eles que quiseram vir, eles
pediram para eu trazer, e aí você vai questionar com os pais nem sabem muito bem o que tá acontecendo, né? Então, assim, aquela primeira conversa que a gente tem com os pais acaba que nem sendo tão produtiva, assim, porque a gente fala, poxa, parece que o pai não conhece absolutamente nada do filho, né? Acaba sendo produtivo porque a gente percebe como tá a família ali, né? Mas quando a gente pergunta, como é que é seu filho, né? O que tá acontecendo com ele? Ah, não sei. Ela falou que queria vir na terapia e eu coloquei. A maioria às vezes nem sabe, né, o que tá nem acontecendo. sabe. Então, assim, então eu acredito sim que eles estão bem mais abertos, né? Sim. Não, mas legal. E assim, a gente sabe que também existem algumas implicações do desenvolvimento deles mesmo, né? Que é aquela coisa, eles ainda não são adultos, mas não são mais crianças. E muitas vezes é exigido coisas deles como se eles já fossem adultos, né? Então, eles ainda estão sofrendo todo um desenvolvimento, né? Fisiológico, neurológico, né? Teve até um paciente adolescente que falou assim pra mim, é engraçado porque se eu faço tal coisa, me xingam porque eu não sou mais criança. Aí se eu faço tal coisa, me xingam porque eu ainda não sou adulto? O que eu sou então? Né? Então é exatamente essa transição que eles enfrentam, né? Porque os pais às vezes enxergam eles como crianças, eles estão começando a encarar a vida ali de um adulto, né? Começando a ver mais responsabilidades, a ter mais, né? E os pais, na hora de dar responsabilidade, ele é um adulto. Ah, mas na hora de dar alguma confiança, ele ainda é uma criança. Então há muito conflito nisso, né? Sim, com certeza. E eu acho legal a gente pensar, né, nessa coisa do cérebro mesmo. Eu acho que isso explica também muita coisa, assim. Eu acho que é interessante, né, que a psicologia, de um modo geral, não só no sentido de você levar os insights, as reflexões mais subjetivas, mas também, às vezes, levar ciência, né? E explicar, que a gente sabe que, assim, o cérebro do adolescente, ele é imaturo, né? Poucas pessoas sabem, mas assim, o cérebro de uma pessoa, de um ser humano, ele se desenvolve mais ou menos até uns 24 anos. Ele vai terminar a formação dele exatamente, completa. O pré-frontal, ele só termina com 24, 25 anos. Exatamente, contanto que existem até algumas teorias já de pessoas que já falam que, assim, a adolescência, ela não termina nos 18, entendeu? Tem autores que dizem que termina até nos 30, assim, mas varia de autor para autor, né? Mas eu acho que, eu não sei se você também teve essa sensação, mas daí falando de mim agora, eu mudei muito depois dos 25 anos, assim. Muito mesmo, né? No sentido de realmente ser mais organizada, mais focada com as minhas coisas, sabe? E posteriormente, a gente tendo acesso a esse conhecimento, a gente vê que percebe a chavinha ali, tem né? todo um sentido, né? Então, assim, como você disse, o córtex pré-frontal, né? Na verdade, as áreas corticais, né? Elas vão sendo desenvolvidas ao longo dos anos, né? Que é justamente onde vai nortear nossa atenção, nossa organização, nosso planejamento, né? E o adolescente, ele acaba que, assim, o sistema límbico, né? Que tá mais ligado às emoções, a amígdala, que também tá ligada à agressividade, aos traumas, aos medos. Quando uma situação ela é carregada de emoção, o adolescente, ele avalia não pelo córtex, Não, que é límbico, a nossa... Que o córtex, ele nada mais é do que assim, né? É o homem racional. Eu brinco, né? que é o nosso juízo ali, né? É o nosso juízo. Então, assim, ele toma decisões ancoradas ali no sistema límbico, mais, né? Nas emoções e tal. Então, até tava vendo um vídeo super interessante, que assim... É muito comum que, às vezes, acontece alguma coisa, a resposta do adolescente, o adolescente é muito intenso, Muito né? intenso. Tudo muito bom, muito ruim. Resposta, às vezes, ela vem com muita força. E, assim, os pais, eles... É importante que eles tenham essa clareza e entendam que, assim, eles são adultos. Então, não responde da mesma medida, que vocês não vão sair do lugar, né? Eu sempre brinco com os pais, falando assim, o adulto aqui é vocês, né? Então, assim, gente, vocês são o pré-frontal, né? Eles não, eles são os límbicos ainda. Então, assim, tome cuidado, porque às vezes os pais agem da mesma emoção que os adolescentes. Exato. E aí eu vejo, assim, 2 adolescentes brigando, discutindo para ver quem tem mais força. Cabo de guerra, né? Cabo de guerra. E isso a gente vê, é ciência, a gente tem que explicar para os pais, né? Exatamente. Mas assim, mesmo explicando, ainda tem uma dificuldade, né? Até porque não é sobre, tipo assim, ele foi agressivo, ele é desorganizado, então
fazer o quê? É da fisiologia dele. Não, né? Acho que a adolescência, o que vai diferindo ali da infância é justamente você já ir colocando mais responsabilidade e tudo. Você tem que exigir dele. Mas assim, eu falo, o jeito que a pessoa fala, né? Muda tudo. Muda. Né? É isso mesmo que eu falo para os pais, porque eles ainda não têm esse juízo, né? O pré-frontal ali totalmente desenvolvido. Então, vocês precisam ser isso para eles, Sim. né? Vocês precisam ensinar eles, vocês precisam colocar limites, né? Porque eles não têm isso ainda, né? Um exemplo até engraçado, eu tava pensando hoje, assim, eu acho que, por exemplo, quantas vezes na minha adolescência eu não pedi pra minha mãe pra me pintar o cabelo e pra fazer tatuagem? E ela falava, não, filho, não vai fazer. E eu ficava inconformada, mas por quê? O meu corpo, sou eu. Só que assim, graças a Deus que ela não deixou. Imagina as tatuagens que eu teria hoje, assim, sabe? Hoje em dia eu penso 1000 vezes antes de fazer, porque eu falo, pô, vai ficar no meu corpo, né? Então é isso, eles viveram mais, eles têm mais capacidade de perceber ali algumas coisas, mas precisa falar com jeito, né? Assim, pra ele não se sentir invalidado. Então a minha opinião não vale nada aqui. Vale, E eu acredito que o autoritarismo ali não tem mais tanta força como antigamente, né? A gente vai até abordar sobre essas questões das gerações, né? Sim. Mas hoje em dia não, porque os adolescentes são muitos questionadores, né? Mas por que não, né? E aí eu lembro que antigamente, quando eu falava isso pra minha mãe falava, menina, não me responde, né? E eu falava assim, como assim não me responde? O que eu fiz que eu tô respondendo? Eu não posso perguntar. Eu perguntei, eu não respondi, ficava nesse conflito, né? Eu não entendi o que ela falava, né? E hoje os adolescentes estão cada vez mais, né, respondões aí, né? Sim. Porque eles querem saber o porquê que eles não podem, né? Então, assim, os pais, eles às vezes não têm tanta paciência, ou às vezes eles são da era um pouco mais antiga que... Se eu falei não, é não. Exato. Né? E aí isso vai fazendo com que esse distanciamento, né? Eles vão se afastando, né? Exatamente. E eu acho que, assim, só pra gente também complementar, né? A adolescência, ela também acaba sendo marcada por um período ali do nosso cérebro onde a produção de serotonina e dopamina por si só já é menor. Já é menor. Né? Que são os neurotransmissores que geram prazer, bem-estar e tal, né? A necessidade de sono é maior, né? Então, o adolescente, ele dorme mais e muitos pais se queixam disso. Além de fatores da puberdade, né? Os hormônios aí a todo vapor, tudo. Tava até comentando com a Daisy que eu vi uma pesquisa que falava que, assim, a maioria dos adolescentes, tudo que sabe sobre sexo, sexualidade, procurou na internet. Porque os pais, assim, é um tabu esse assunto, né? Tem uma vergonha de tocar nesse assunto. Daria pra fazer um podcast só sobre esse assunto. Só sobre esse assunto, exatamente. Que é longo o tema. E é muito legal, assim, né? A gente poder ser veículo pra esse tipo de tema também, porque eles ficam super à vontade, né? Pra falar com a gente. Tipo, finalmente alguém que fala abertamente sobre isso comigo. E é uma demanda que aparece bastante também pra você, né? Aparece bastante. Mas, no caso das meninas, né? Um pouco menos dos meninos, que às vezes acho que rola uma timidez ali um pouco maior. Né? Mas eu acho interessante porque não só sobre a sexualidade, né? Mas é sobre a saúde íntima também, né? De nós, mulheres, que tem tantas questões, né? E aí a gente vai ali conversando, né? Elas vão trazendo questões que às vezes não fala com os pais, né? Que os pais não auxiliam, né? Até num controle ali do fluxo dela, né? Mensal. Então, assim, tudo isso é conversado, né? Na terapia, né? E acho interessante porque nessa abertura que eles dão, né? Quando você começou falando se eles são abertos, são muito abertos. Então, assim, eles gostam muito porque eles estão precisando disso, né? De gente que ajuda, que auxilia e que muitas vezes não encontra na família, né? Seja por falta de tempo, seja porque os pais não sabem como abordar esse assunto, seja um distanciamento que já criou com os pais, né? Então, assim, na terapia também, isso é super válido, né? Falar sobre. É engraçado como as meninas comentam, né? Que elas querem ir na ginecologista, mas não conseguem entrar nesse assunto com as mães, com os pais.
E é uma pena, porque esses pais também, assim, nessa idade já deveria estar oferecendo isso, já deveria estar preocupado com isso também, mas não está, né? Então, eles acabam realmente, principalmente elas, você falou, é bem real isso, é mais as meninas, né? Abordando bastante esses assuntos com a gente, né? Sim. E que bom que abordam com a gente, né? Porque, sim, a tecnologia, a internet tá aí para auxiliar, mas a gente vê que não é só do auxílio que existe, né? Há muitas coisas ruins. Vivência também, né? Porque você pega conteúdo na internet, mas daí tá falando com a gente que, né, tem mais tempo de vida, já viveu, já passou por essa fase que elas estão passando, a gente pode, né? E aí é confortante você falar com uma pessoa do que você lê numa internet. Exatamente. Né? Então, assim, nessa fase da adolescência que você quer ali um conforto, que você quer um carinho ali, né? Que muitas vezes você não tá encontrando, acaba que tendo na terapia, né? Então, assim, é positivo falar sobre isso também com eles, né? Auxiliar eles nessa questão. E acho que não só a sexualidade, como também diversidade de gênero, né? Mas acho que é o que você falou, isso daí é um tema para um podcast inteiro, né? Porque é super atual, é super dessas novas gerações, né? E realmente implica um pouquinho também no entendimento de muitos pais, às vezes até por questões religiosas, né? Valores fechados em relação a isso. E acaba gerando bastante conflito aí também, né? Gera. Porque é o que a gente estava conversando agora, né? Os adolescentes, eles ainda estão nessa fase transitória, né? Da criança para o adulto, né? Então, quem eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto. Então, o que eu sempre tento falar para eles é não se engessar, não se rotular, né? Porque na sociedade a gente já tem muitos rótulos, né? Então, não se rotule, né? Deixa as coisas acontecerem. Isso acontece muito na escola deles, né? Então, assim, às vezes eu pego adolescentes meus falando, poxa, teve uma brincadeira de verdade, desafio, coisas desse tipo. E aí perguntaram, né? Questões que eu não sabia informar, eu não sei ainda se eu gosto de menina, se eu gosto de menino, se eu sou uma menina, se eu não sou, né? Então, assim, e aí aquilo ali traz uma ansiedade uma tão angústia, né? grande, porque se eles falam uma coisa que não é real, eles voltam frustrados, porque, poxa, eu não consegui ser quem eu sou, ou eles nem sabem quem eles são ainda, de verdade, né? Ai, poxa, eu falei que eu sou bissexual, mas agora eu acho que já não é mais assim, né? Eu falo isso para eles, que isso não deveria ser um rótulo, né? Porque hoje você daqui 10 anos você pode ser outra coisa. Sim. Né? Então que isso aí traz uma carga muito grande, né? É o que a gente falou, é um podcast inteiro sobre sobre isso, mas sim, é um tema que traz muito dos adolescentes. É muito comum. E eu acho que até fazendo esse link com essa questão do aspecto social, né? Porque a adolescência ela é marcada por um período de afastamento um pouco da família, né? Sim. Justamente por essa coisa da criação da identidade. Então, começa a se agrupar com pessoas com as quais sintam algum tipo de identificação, né? Então, os pais que antes na infância eles eram vistos como heróis, na adolescência eles já viram aquela figura de autoridade que tem um monte de defeito. Então, o adolescente ele destaca muito o defeito dos pais e tal, né? E os amigos viram a vida deles, né? Eu vejo muito pai e mãe com essa dificuldade de entendimento. E eu falo, calma, é um período, né? Contanto que quando a gente vai entrando depois de novo na vida adulta, é o momento onde a gente começa a voltar de novo para os nossos pais. É muito interessante esse processo, assim, eu acho que principalmente quando a gente tem a oportunidade de sair de casa, né? Visto que tem pessoas que saem porque, de fato, vão casar, mas hoje em dia é mais incomum, muita gente sai porque, né, vai sair mesmo, morar sozinho, dividir com um amigo, ou às vezes morar com um namorado, namorada. E é legal ver, né, que assim, você começa a valorizar coisas simples, que talvez nem sejam tão simples assim, porque no dia a dia de uma mãe, de um pai, na correria, você ter que levar o filho pra lá, pra cá, e fazer comida, e lavar roupa. Pô, isso daí dá trabalho pra caramba, sabe? E quando você tá ali numa posição super confortável, que você, nossa,
Só vem a nós, né? Tá tudo pronto aqui, a gente não valoriza. Não. A gente vira adulta, a gente vê de outra forma, né? Acaba sendo um pouco egoísta, né? Isso. Sem querer. Acontece muito na clínica isso, né? Dos adolescentes olharem um pouco mais só para o umbigo deles, né? Sim. Mas também porque os pais estão tão ocupados, né? Com essa vida corrida, né? Eu lembro que antigamente me falavam, uma vez eu escutei dizendo que o maior presente do futuro seria o tempo, né? E o futuro chegou até depressa demais, porque hoje a gente já vê isso, né? Sim. Que o maior presente que você pode dar para uma pessoa é o seu tempo para ela, né? Porque certeza. Hoje em dia todo mundo fala, ai, não tem tempo. A gente vai marcar um café com uma amiga. Nossa, menina, eu tô sem tempo. Né? Uma vida. Você fica meses e não consegue marcar um café. Sim. E acontece isso com os pais. Eles estão vivendo uma vida muito corrida, trabalhando 2, 3 empregos para colocar o filho na melhor escola da cidade. Sendo que o simples, né, que é bater um papo com o filho em casa, assistir um filme. Fazer uma refeição junto, saber como é que foi o dia. Sim, eles não têm esse tempo. E aí isso afasta os pais dos adolescentes, né? E agora, né, com a internet, né, os adolescentes estão ficando cada vez mais conectados, então eles têm para onde correr. Sim. Porque antigamente, quando a gente não tinha esse meio, a gente tinha que encarar os pais ali mesmo, né? Então acaba que eu triste, né? Ou eu feliz, eu tinha que ver meu pai ali. Hoje em dia não, hoje em dia as crianças, os adolescentes estão tristes, eles recorrem à internet, vão lá, conversam com um amigo, conversam com outro, desabafa ali, etc. Né? E acabam virando ali, eu até li esses dias um texto sobre os filhos dos quartos, você já ouviu falar? Não, como que é? E eu achei interessantíssimo que cada vez mais os adolescentes estão ficando dentro do quarto, né? Então, os pais, eles estão perdendo os filhos para os quartos, né? Antigamente, os pais falavam assim, não conversa com gente estranha na rua, né? Ai, toma cuidado com isso, ai, aquilo na rua. Hoje em dia, o estranho está dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa, pelo computador, pelo computador, eles fazendo videochamada. Mas quem é essa amiguinha sua? Ah, minha amiguinha está lá na Austrália. Uma amiguinha tá lá na Austrália e tá aqui dentro da sua casa, né? Exato. Adolescente tá tomando café com a videochamada aqui, conversando com o amigo vendo. E quem é esse amigo? Né? Então, assim, e aí o pai assim, não, meu filho tá ótimo, ele só fica dentro do quarto, né? Não, não vai correr nada, não vai acontecer nada de ruim com o meu filho. Ele nem sai de casa, né? Então, assim, os pais não estão tendo noção do quanto perigoso é os filhos dentro do quarto sozinhos ali, né? Cada vez mais trancados, é uma porta que nem se abre, você vai ali, tá aquele... Janela fechada, né? No escuro. Né? Aquela coisa sombria ali, poxa. Sim. Então, assim, e os pais não estão tendo essa noção de que... E aí, quando a gente vai falar daqui a pouco, né, sobre até os suicídios, aí os pais não entendem, né? Poxa, mas meu filho era da igreja, era coroinha, era isso... ia bem na escola, tal. Mas e aí? E dentro dele, né? Lá dentro do quarto dele. Aí quando o pai, às vezes, de repente, vai lá, dá uma sapeada no quarto ali, começa a encontrar um monte de, né, de chave para os cadeados que estavam ali. Nossa, olha isso, olha, filho, estava acontecendo isso, olha, estava acontecendo... E eles não sabiam, né? Então, é uma coisa que eu falo bastante sobre isso com os pais, né? Sim. Evitem deixar eles trancados no quarto o tempo todo. Eu ia até te perguntar isso, assim, até aproveitando o link. O que você acha dessa coisa de invasão de privacidade? Porque, assim, é delicado, né? A gente quer dar um pouco mais de autonomia, mas também, assim, como não tem ainda esse juízo, né? Como a gente falou... Não dá para deixar solto, não né? Dá. Tem que controlar o uso, assim, de ferramentas tecnológicas. O que eu sempre brinco, falo, a privacidade, ela tem que ser conquistada, né? Então, assim, não é, eu preciso de privacidade, então você conquiste ela, né? Então, você me dê motivos para que eu confie em você, para que eu entenda que você vai saber a utilizar uma internet, para que você vai saber ir numa festa, para que você vai saber a fazer determinadas coisas que um adulto faz e que você ainda não é um adulto, né? Então, ela tem que ser conquistada, né? Então, eu entendo que ela é necessária, é preciso tê-la, mas para aqueles adolescentes que não têm o juízo, né, formado ainda, que não dão
que não direcionam ali os pais, poxa, eu tô indo bem, tô indo, né? Eu falo pros pais. E que não divide o mundo deles pelo menos um pouco, né? Para esses pais saberem o que Exatamente, é uma das coisas também, né? Então, assim, tem que ter essa via de mão dupla, né? Não é só, ai, poxa, eu preciso disso. Vocês precisam de um monte de coisa, mas os pais precisam confiar em vocês, né? Então, lá na clínica, na terapia, a gente conversa bastante sobre isso, tanto com os pais quanto com os adolescentes, né? Então, assim, esse afastamento que há entre os pais, né? Ah, mas eu chamo minha filha para ir na igreja, ela não quer ir. Mas eu chamo a minha filha para ir fazer compra no shopping, ela não quer ir. Eu chamo a minha filha para ir num churrasco de família, ela não quer ir. Ela não quer ir fazer nada, mas, poxa, será que isso daí é o mundo dela? Exato. Né? Sim. Será que ela não mudou? Antigamente ela ia no churrasco de família que ela era, né, obrigada ali. Hoje em dia eles adolescentes estão um pouco mais briguentos ali, não dá pra você levar força, então acaba largando eles no quarto. Então eu falo, poxa, ao invés de você convidar eles pra entrar na sua vida, tenta você entrar na vida deles, né? Poxa, filho, eu queria fazer alguma coisa com você hoje. O que você quer? O que você gostaria de fazer? O que você gostaria de fazer, né? Você tá a fim de fazer alguma coisa? Posso te acompanhar em algum lugar? Né? Então, eles entrarem no mundo dos adolescentes, né? Sim. E às vezes até estabelecer acordos, né? Exatamente. Então, por exemplo, muitas vezes, então o que você quer fazer? Vamos lá, a gente faz, mas depois eu gostaria de dar uma passadinha na casa da sua avó, eu gostaria que você me acompanhasse. Porque eu acho importante você estar próximo da sua avó também. É exatamente isso. Um acordo, né? É exatamente, essa é a ideia, né? É a via de mão dupla, né? Então, assim, poxa, e o autoritarismo, ele não permite com que você faça isso, né? Ele só quer mandar. É o que não, você falou, né? Vai não na casa pode, da avó. não explica por quê. Quando ainda não tem, às vezes, aquela questão do castigo físico, né? Que é claro que na adolescência ele já começa a ficar um pouco mais difícil, mas às vezes tem lugares que ainda acontece. A gente sabe o dano que isso causa para a autoestima de qualquer ser humano, né? A agressão física. Então, é essa comunicação clara, né? De não pode explicar por quê, explicar, né? E é isso que eu tento falar com os pais, né? Existe aqueles que são mais fechados que falam, poxa, mas eu não tive isso na minha época, né? Sim. Meus pais falavam, eu tinha que obedecer. E é onde a gente vai chegar ali falando sobre a geração, né? Que antigamente era assim mesmo, né? E hoje em dia, com a tecnologia, com eles sabendo de muitas coisas, questionando muitas coisas, você tem que ter essa conversa com eles, esse diálogo, porque senão você vai, né, afastando o seu filho. E às vezes, infelizmente, Ana, existe pais que até se conforta com isso. Tipo, ai, nossa, esse adolescente, tá na fase de adolescente, nossa, não quero nem que ele fique perto. Ai, porque ele vai num churrasco de família, fica toda hora me chamando pra ir embora, não sai do celular, todo mundo fica perguntando as coisas pra eles, não querem responder. Então, assim, é como se o adolescente tinha que ficar enjaulado mesmo, porque ninguém sabe lidar com eles, né? É triste isso. Isso é triste, né? Eu fico me perguntando, assim, eu não sei, é claro que você criar uma vida, passar valores, ensinar responsabilidades, não deve ser fácil, até por isso eu vejo que, eu não sei se tem relação, né? Até tava no último podcast, tava falando sobre isso com a Ingrid também. Será que o índice de natalidade até cai justamente porque as pessoas estão começando a criar mais consciência, as mulheres principalmente, né? Por ter uma valorização da vida profissional e tudo, e sabe que não é qualquer coisa, que não é uma coisa que você faz de qualquer jeito. Então, assim, eu vou realmente querer ter um filho para eu tentar fazer isso da melhor forma possível. É claro que os pais perfeitos não vão ser, vão errar muito também, mas eu também percebo isso que você fala, assim, que parece que não quer ser incomodado, sabe? Tipo, não quer fazer um esforço, não quer, né, entender ali o mundo do filho. É o que eu falei lá dos filhos do quarto, né? Sim. Eles estão no quarto, tá tudo bem. Tá tudo bem, deixa lá. Parece que eles querem, né, como falo, tapar o sol com a peneira, né? Eles preferem não enxergar a verdade, né? E aí, infelizmente, quando acontece um suicídio, acontece coisas, né? Às vezes os filhos fogem de casa. Daí né? vem aquela enxurrada, né? Poxa, mas por quê? Né? Da onde surgiu isso? Por que tá acontecendo isso? Sim. E aí que eles vão começar a querer entender o filho, né? Então, até pais que falam assim, eles estão querendo chamar a atenção. E
tá bom, que seja que eles estão querendo chamar atenção. E aí, não tá funcionando? Exatamente, você tá querendo chamar atenção, algum motivo tem, né? E eu falo assim, poxa, então dê atenção. Estão querendo chamar atenção, então vai lá, converse com eles. Onde tá a falta, né? Sim. Sim, mas muito legal. E assim, até a gente falando, nesse caso, a gente tá falando talvez de liberdades excessivas. Uhum. E o oposto disso, Daisy, a superproteção. Que impacto que você acha que tem? O pai que daí, assim, quer controlar tudo, quer estar junto o tempo todo e não dá também esse espaço pro filho de cair, levantar, aprender, se desenvolver. O que você acha desse assunto? Acredito que acaba gerando uma insegurança muito grande em adultos aí, né? A gente vê que muitos adultos que a gente tem como paciente, às vezes são os pais super protetores, são aqueles filhos um pouco mimados, né? Que não sabe andar, poxa, mas eu não vou ficar nesse trabalho aqui não, porque, nossa, olha primeiro desafiozinho já... Não, olha como que falaram comigo. Não, eu não tenho que aturar isso. Sim. E aí já sai do emprego. Porque, né? Às vezes o próprio pai fala, imagina você falarem assim com você. Não, né? Então, assim, super proteger o filho também não é a resposta, não é a resposta, né? Aquilo que eu falei, eu lá com 15 anos, poxa, mãe, eu preciso sofrer porque eu vou aprender com isso. Então, a gente aprende bastante errando, sofrendo, caindo, né? A gente passa 10 vezes num degrau. Se a gente cai as 10 vezes, a gente fala, poxa, esse degrau aqui não vou cair mais. Às vezes passa uma pessoa ali e cai, porque, olha, não conhece ainda, não conhece ali ainda. Então, assim, é preciso você explorar isso, né? Sim. Então, nada melhor do que o pai estar ao lado do filho nesse momento, né? Olha, filho, vai até ali. Eu tô aqui se você precisar. Sim. Correu tudo bem. Poxa, que legal. Então agora você tem mais essa liberdade. Vai até ali. E vai indo, né? Então, assim, os extremos não funcionam, né? É até interessante a gente pensar que, assim, quando a gente fala de talvez uma criança, um adolescente que foi mimado. É muito engraçado como as pessoas fazem uma associação ao mimado a bens materiais. E não necessariamente, né? Eu falo uma criança mimada, muitas vezes assim, ela tá deitada no sofá e ela fala, estou com sede. Ela não precisa nem se mexer, que a água já tá ali pra ela, entendeu? Então, assim, é muito importante os pais entenderem que, assim, a maneira como eles fazem a gestão em casa, do dia a dia, da rotina desses filhos, influencia totalmente no adulto que você tá formando, né? Então, assim, você fazer com que ele tenha autonomia, de que ele saiba se virar em diversas situações. Então, assim, vai, encara, né? Pede você, vai ali, arruma, tá com vontade, vai lá, faz, né? Eu acho que é engraçado isso, né? Até voltando da questão que você comentou da psicologia positiva, assim, eu acho que eu sempre brinco que existe uma beleza oculta também atrás da dor, né? Então, às vezes, coisas ruins que a gente vive levam a gente para situações ótimas. Então, coisas boas não aconteceriam se lá atrás elas tivessem dado certo. Precisava dar errado para dar certo, né? É que nem relacionamento, assim. Acho que os relacionamentos que dão errado, eles constroem a gente para um relacionamento que vai dar certo, né? Então, eu acho que essa coisa da superproteção, né? Não querer que erre, não querer que passe por isso e tal, é uma ilusão. E às vezes até favorece os filhos de ter adolescências tardias, né? Tem até uma frase que brinca, né? Você nunca dá doce, quando daí for comer doce, vai se lambuzar, né? Então, eu vejo, às vezes, filhos que foram daí faculdade em outra cidade, e daí, às vezes, perde até um pouco, assim, né? Quer curtir tudo que não curtiu, né? Viver tudo que não viveu, porque aqui os pais não deixaram sair de casa. Daí, quando tá sozinho lá, enfia o pé na jaca, né? Então, o equilíbrio é tudo, né? E aí você vê, assim, os pais tendo essa dificuldade também, né? Porque aí eles falam assim, poxa, eu quero dar tudo aquilo que eu não tive. Exato. Né? Sim. E, de repente, os filhos não precisam de tudo aquilo que você não teve, né? Exato. Então, assim, eu ouço muito, até meu pai falando, né? Meu pai falando, poxa, às vezes eu pequei porque eu acho que eu dei muito pra vocês, tal, não sei o quê. Poxa, eu devia ter feito vocês fazerem mais coisas assim, mais coisas assadas, né? E eu, com 15 anos, sofria com isso, minha mãe falando. Sim. Não quero que você namore pra você não sofrer. E olha pra você ver, eu com 15 anos falando, mãe, mas eu preciso sofrer para poder aprender. Não vai ser o sofrimento da senhora que vai me fazer não sofrer, não né? sofrer ou aprender, né? Eu não vou conseguir aprender com o que você viveu.
eu preciso viver isso, Exato. né? Sim. E quando eu fui sair de casa também, Ana, com 28 anos, eu fui morar sozinha, e minha mãe falou de novo, poxa, mas aqui em casa você tem tudo, você tem a liberdade, pode trazer seu namorado aqui, né? Pode trazer seus amigos, por que você não quer ficar aqui? Eu falei assim, mãe, porque eu preciso saber viver, Exato. né? Então, porque aqui eu não consigo fritar um ovo, porque a senhora faz Não tudo deixa, pra gente, né? né? Então eu preciso ir lá, preciso passar perrengue. Enquanto vocês estão aqui para me auxiliar, que aí eu, mãe, como é que faz tal coisa, né? Então, assim, desde de nova eu tive essa consciência, né? Eu consegui ter esse conhecimento, né, de mim mesma para poder trabalhar isso comigo, né? Então, porque pelos meus pais eu estaria lá, né? Se eu não casar, eu ficaria lá até hoje, né? E isso faz com que a gente não viva, que a gente fique inseguro, né? Poxa, vai tomar uma decisão. Nossa, eu não sei, tem que recorrer aos pais sempre. Não que seja ruim isso. Sim. Mas infelizmente, a gente não vai ter eles o tempo todo. Isso que eu ia falar, eles não vão estar sempre aqui, né? É engraçado, porque a gente, na psicoterapia, a gente vê muito, né, nesse processo de criação do ser humano, ou tem demais ou falta demais, né? Mas eu acho que, assim, é engraçado. É claro que, em relação às faltas, salvo algumas exceções, como, por exemplo, o abuso, né? Crianças realmente negligenciadas, daí não tem nem o que falar, é péssimo. Mas é engraçado que, às vezes, se desenvolve até melhor quem tá com algumas faltas, porque aprende a ter resiliência e tal, e não é qualquer coisa que derruba a pessoa, tudo, do que muitas vezes a gente vê, né, hoje, até a gente vai daqui a pouco entrar nesse assunto, a questão do suicídio, como você falou. Nunca existiu aí, né, até tem um dado da Unicef que fala que hoje, na América Latina, o índice de suicídio de adolescentes é 10 por dia. Então, assim, eu fico perguntando se não tem um pouco a ver com essa baixa tolerância à frustração, sabe? Sim. Que é o que você comenta. Então, assim, os nossos pais, eles nos amam incondicionalmente, né? Mas no mundo lá fora ninguém tem dó da gente, né? Ninguém vai ficar passando a mão na nossa cabeça, no trabalho, no relacionamento e tal. Então, assim, a pessoa se frustra demais. Ela vai viver a vida lá com uma ideia meio distorcida de mundo. Ah, mas dá tudo errado na minha vida. E às vezes não tá dando tudo errado na vida dela. Só ela que é muito sensível, né? É isso mesmo. E eu cheguei a ver esse dado aí que aumentou 83%, né, o índice de suicídio em 10 anos dos adolescentes. É muita coisa. É muita coisa. Né? Então, assim, e acredito que é muito ligado a isso, né? Igual a gente falou, né? Eles são muito sentimento, né? Eles são muito sensíveis ali, né? E há pais que super protegem ali, né? Fazendo com que os filhos não lide de uma boa maneira lá na rua. Sim. Mas já tem aqueles outros pais que já são mais agressivos, né? Que às vezes ali na própria casa os filhos já passam por isso, né? Verdade, tem esse lado também. Então, assim, e aí eles não sabem lidar com essas questões, né? E na terapia a gente conversa com os pais sobre isso, que é preciso, o que você falou agora há pouco, né? O equilíbrio, né? Sim. Então a gente precisa encontrar esse equilíbrio em tudo, né? Então, poxa, não precisa ser tão autoritário, mas também não precisa ser, né, mão solta ali de permitir tudo, né? Então, há um equilíbrio, há um acordo ali, né? E isso também com as emoções, né? Eu escuto muito dos pais falando, poxa, mas eles só choram, ai, não posso falar isso, ai, não posso falar aquilo, que eles ficam sensíveis demais, né? E é exatamente isso, eles são muito sensíveis, né? Eles são por emoção, né? Exato. E é curioso, né, Ana, porque todos nós passamos por isso, né? Exato. Como é que foi a adolescência desse pai, dessa mãe, né? Então, às vezes eu até tento relembrar isso com os pais, para a gente poder ver se eles não estão repetindo algum padrão, né? Ai, não, porque minha mãe agia dessa forma, então eu também tenho que agir dessa forma. Sim. Mas quanto tempo faz isso? E naquela época aquilo não funcionava, né? A gente adora fazer isso, né? O ser humano, nesse sentido, a gente acaba sendo, sem perceber, muito hipócrita, né? Porque a gente se queixa de coisas que os nossos pais, eles faziam, fazem, quando vê a gente tá replicando isso, assim, lindamente, né? Mas é interessante que dentro também dessa coisa da superproteção, eu acho que um outro aspecto é essa coisa da expectativa excessiva também dentro da vida que você quer que aquele filho leve, né?
Inclusive, isso acaba gerando toda uma interferência em relacionamentos, na escolha da profissão, acaba esbarrando muito nessa coisa da diversidade de gênero e sexualidade também, né? Sim. Então, o pai e a mãe, assim, quer que até talvez realizar os sonhos que ele não realizou, né? Então, vai por aqui, eu quero esse caminho para você. E acha que tá certo isso, de que é assim mesmo. E eu sempre falo, né? Poxa, cada um é protagonista da própria história, né? Beira algo disfuncional, os pais que acham que o filho é um coadjuvante da história dele, né? Mas assim, muitas vezes com aquela ideia que tá disfuncional de estou protegendo, né? Então, essa coisa da escolha da profissão. Então, vamos para onde vai ter lucro, onde ele não vai passar perrengue. Né? E isso acontece muito agora na atualidade, né? Porque hoje em dia as profissões estão bem diferentes, né? Então o filho fala que quer ser youtuber, que quer ser influenciador, e os pais nem sabem às vezes o que quer dizer isso, né? Então, poxa, não, eu não vou fazer faculdade, porque eu não preciso disso para poder fazer faculdade. Não, mas tem que fazer faculdade, né? Então, não, você tem que ter um estudo. Então, há muito disso, né? E o que você falou acontece muito, né? Dos pais modelar o filho dos sonhos, né? Então ele modela ali que o filho tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ter isso, tem que ter aquilo, e aí eles se frustram muito porque o filho sai totalmente fora do que eles, né? Do que eles planejaram, né? E isso é terapia. E é o que eu falo, olha, pai, mãe, né? Vamos procurar vocês também fazer a terapia de vocês, né? O quanto é importante, porque eles ficam muito frustrados, né? Às vezes com alguma fala dos filhos, né? Mexe tanto com aqueles pais que eu falo, poxa, tem alguma coisa aqui que não tá indo bem, né? Então é importante a gente que atende adolescente observar como é que tá a saúde mental da desses família, pais, né? ali, De modo isso, geral, sim. Então, assim, na clínica mesmo, eu já indiquei vários pais para terapia, para terapia, né? Justamente por isso, por eles idealizarem o filho de uma maneira, ou por eles baterem, assim, de frente com os filhos como se fossem adolescentes também, né? Poxa, aí eu vejo 2 adolescentes brigando ali. Então, nossa função ali também observar esses pais, né? O que eles, para onde eles estão indo, né? E tentar direcionar eles, né? E como nós não podemos, que somos psicólogas dos filhos, né? A gente tem que encaminhar eles para a terapia individual deles também, né? Para poder eles lidarem com isso, porque embora a gente entenda, a gente perceba essa frustração do pai, né? De, poxa, eu queria tanto, eu planejei, eu juntei dinheiro para meu filho, né, fazer a faculdade, olha aqui na poupança dele, e o filho não quer fazer faculdade. Poxa, como que esse pai lida com isso também, né? Tem o lado do pai e da mãe. Tem o lado do pai e da mãe, né? De, poxa, né? Às vezes aquele dinheiro que eles juntaram, né? Custou muito para eles ali. E o filho não quer, né? Então, assim, como que esse pai e essa mãe fica também, né? E aí é a hora da gente, poxa, acolher ali essa família e tentar levar eles para curar suas dores na terapia. É engraçado também que, assim, eu julgo que isso talvez até perpetua por toda a nossa história, assim. Opinião de pai e mãe tem peso pra gente, né? Não tem como, assim. E muitas vezes enrijece, né? O adolescente, assim. Eu acredito muito no poder da nossa profissão, sabe? Eu acho que os nossos dons, nossos talentos, eles são mostrados aí nos primeiros anos de vida. E talvez, né? Vamos ver aí uma conscientização dos quem tem filho hoje em dia, né, e tal, para talvez dar um olhar maior para isso e poder tá florescendo isso, né, nos filhos, para que eles possam fazer aulas extras que tenham a ver com aquilo que eles são bons de fato. É muito frustrante, assim, quando chega pessoas pra gente, talvez você já tenha tido casos assim também, pessoas que já estão numa meia-idade e tal, e que são muito infelizes no trabalho, e daí você vai ver, tem alma de artista, assim, sabe? Então, existe uma coisa dentro ali que foi negligenciada e a pessoa tá ali meio que levando uma vida que não é dela. E é tão triste isso, assim, eu acho que muita gente carrega aquele discurso, né, de, eu vou fazer isso primeiro, porque daí eu vou ganhar dinheiro, e daí depois eu vou fazer o que eu gosto. Só que eu falo, gente, você vai estar fazendo uma coisa que você não gosta, competindo com pessoas que fazem aquilo porque gostam. Quem que você acha que vai sair melhor? Né? Eu acho que... Eu escuto isso de adolescentes.
né? Escuto justamente porque é fala dos pais, né? Sim. Então, eu tenho... Sim, essa coisa, né, do que vai me dar mais lucro e tal, né? Sim. Então, o adolescente vai falar, não, porque, ele é muito... eles são artistas, né? Tinha uma paciente que era uma artista. Meu sonho era isso aqui. Mas meu pai já falou que isso aqui não vai me dar dinheiro, que eu não vou conseguir me sustentar, não vou conseguir manter o padrão, etc. Então, eu vou ter que seguir a área de advocacia para depois... muito frustrante, né? É muito frustrante, né? Ou vou ter que usar isso aqui como um hobby, etc, né? Então, sim, você vê que a fala dos pais tem um peso. É importante que tenha, porque é o que eu falei para você, né? Eles são o juízo ali num determinado momento, né? É importante que tenha fala, assim. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes isso pode negligencia a essência daquele ser, né? Daquele adolescente, assim. Mas legal, é isso aí. Eu acho que o adolescente também tem muito esse aspecto de rebeldia, né? Então, assim, quanto mais às vezes os pais ficam batendo numa tecla, né? Mais aquilo ali fica ganhando ênfase, né? Porque parece que ali vai criar a personalidade deles, né? De então, imposição, né? De enfrentamento. Então, os pais sempre falam, ele é do contra, porque eu falo isso, eles falam aquilo, né? Mas é aquilo que eu falo para você, eles gostam de debater, eles gostam de ser questionados, de conversar. Então, toda vez que aquilo é imposto, tem alguma imposição, alguma autoridade, eles vão para cima daquilo, né? Sim. Então, eles querem ir discutindo aquilo até o fim, né? Sim. E às vezes isso rola uma agressividade, né? Porque aí vem o pai com autoridade, porque às vezes não tem argumentos para enfrentar o filho. Foi como você falou, às vezes o pai tá muito arcaico, né? Não tá evoluindo. E aí os filhos ali às vezes ganham na disputa ali da conversa, e o pai vem com autoridade, e o filho vem com a rebeldia, né? E vem com agressividade. Então, não funciona muito isso, não, né? Sim. Você foi uma adolescente rebelde? Não fui. Não foi? Não fui. Eu acho que eu sempre tive esse lado um pouco mais psicóloga mesmo, até na adolescência, sabe? Então, eu super entendia meus pais, sabe? Quando eles não me deixavam fazer alguma coisa, eu tentava fazer isso que eu falei pra você. Mas, poxa, pai, eu preciso disso. Eu era boa nos argumentos, sabe? Então, assim, eu nunca fui de ser agressiva, não, sabe? Eu sempre fui mais do jeitinho ali, de conversar que aqui, legal. Né? Acho que eu deixei os meus irmãos sendo rebeldes. E aí... Veio para equilibrar um pouco também, né? Eles já foram rebeldes demais ali para os meus pais. Eu não posso dizer o mesmo, viu? Porque eu fui bem rebelde. Eu sempre brinco com isso. Eu falo, nossa, que dó dos meus pais. Mas, assim, isso no final acabou sendo bom também, né? Hoje eu acho que eu gosto tanto de atender adolescente até por isso. Eu consigo entender essa intensidade. Eu me via muito intensa. É fato isso, assim. Tudo que era bom era muito bom, tudo que era ruim era muito ruim. Mas isso aí em geral, eu acredito, né, Ana? Sim. Eu também, apesar de não ter sido rebelde, eu era muito intensa, né? É engraçado que quando eu era adolescente mesmo, eu sempre fui aqui e escutava os meus amigos, né? Só que na hora de eu conversar, eu nunca era escutada, acho que nunca ninguém tinha paciência igual eu tinha, né? Tá. Aí eu lembro que eu me desabafava com o espelho. Olha só. Era muito engraçado isso, que aí hoje eu vejo e falo, nossa, gente, olha ali, eu já fazia terapia ali mesmo, eu era minha psicóloga. E aí eu conversava comigo mesma, ouvia o que eu estava falando, daí eu mesmo falava, poxa, mas não precisa disso, não precisa daquilo, aí eu, né, ficava calma, daí eu falava, não, pai, ia lá, conversava com meu pai, não, pai, eu entendi, não é assim, não é assado. Porque se eu conversasse com outros amigos, eles me passavam com conselhos péssimos. Péssimo. Mas é engraçado você falar isso, porque eu super tenho essa característica, assim, sempre tive e me mantenho tendo. Eu gosto muito de conversar, então, quando eu percebo que a minha cabeça tá com muita informação para organizar o pensamento, ou eu falo comigo mesma, ou eu escrevo. Escrever é muito bom também, né? Daí você organiza, tal, isso, aquilo, beleza, passou, né? Dá uma baixada boa, assim, né? No fluxo de pensamento. E é uma das coisas que eu falo pros adolescentes também, né? Sobre escrever, sobre falar, né? Porque até nesse momento que eu fiquei afastada desses 4 meses, teve pacientes que
foram para outros psicólogos que precisou, e teve alguns que estão esperando, né? Então eu falei assim, manter, poxa, né? escrevam, sabe? Não consegue ter, poxa, finge que o caderno ali vai ser uma sessão nossa, né? E aí lê o que você escreveu, né? Analisa o que você escreveu, os seus sentimentos, etc. Então, acho isso muito interessante. Eu até falo que eu acredito que eu me conheça muito bem, porque eu já fazia terapia lá com o meu espelho há muito tempo atrás, né? Sim. Isso é muito positivo, né? Eu acho bem interessante isso, né? A pessoa que é um pouco mais fechada, ela tem um pouco mais de dificuldade, né? Mas é legal mesmo, assim, acho que a intenção também da psicoterapia, de um modo geral, é gerar essa autorregulação, né? Fazer com que a gente, com os nossos próprios recursos internos, consiga, tipo, fazer uma gestão das nossas emoções, né? Então, é claro que o adolescente, por ser imaturo, até por isso que muito adolescente se mantém na terapia, né? Sim. Mas você vê que depois de uma certa maturidade, né, já adulto ali, tendo a própria vida, muita gente consegue manusear muito bem os conflitos e às vezes até a hora que a gente dá uma alta, né? Porque a nossa intenção não é deixar ninguém dependente da gente, né? Se a pessoa ela sabe fazer uma boa, lidar com os conflitos dela, ela tá preparada para, né, ficar sozinha. E eu falo, Ana, que a terapia ela serve para isso também, né? Porque as pessoas enxergam assim, poxa, eu preciso ter um problema para ir para terapia, né? Eu não tenho nada, mas poxa, eu queria me conhecer melhor, eu queria entender um pouco mais sobre minhas emoções, né? O adolescente tem muito disso de, nossa, eu tô triste, mas eu não sei por que eu tô triste, né? Então eles não sabem lidar com isso, né? Então, assim, eles tendo esse conhecimento de si, né? Vai com certeza auxiliar no futuro, né? Eu brincava que quando eu estava fazendo a minha faculdade, que a psicologia ia ser a profissão do futuro, né? E tá aí, né? E eu imaginei que o futuro ia ser tão rápido assim, né? Exatamente. Mas tá aí. Mas eu acredito que vai chegar uma época que vai estabilizar, que ela não vai ser, não vai estar, porque assim, vai ser comum, né? Vai ser comum, porque acaba Também que acho. as pessoas agora, os adolescentes, já estão trabalhando na sua saúde mental e acaba que vai criar adultos, né? Com certeza. Né, mais equilibrados. É o que a gente espera, né? Então, as escolas também, hoje em dia eu vejo aula de inteligência emocional, algumas, né? Projeto de vida, eu acho legal isso, assim, é bacana, até o fato da gente estar aqui hoje fazendo esse podcast com a intenção de disseminar conteúdo de psicologia, porque autoconhecimento é tudo, é que nem você falou, é engraçado, né, como que chega, assim, tanto adolescente quanto adulto, que fala, tô triste, mas eu não sei por quê, eu tava bem, do nada, fiquei esquisito. Daí, né, a gente faz todo esse direcionamento de, tipo, você entender o que são os seus gatilhos, né, aonde será que mora ali, você se analisar, volta, o que aconteceu na semana. E às vezes, né, quando eles começam a encontrar essas respostas sozinhos, é surreal, assim, é muito legal, né. E é curioso, porque aí depois quando eles passam semanas e já começam a fazer essas interpretações de si mesmo, né, dos sentimentos, eles vêm contando pra gente, né, eu fico super orgulhosa, falo, poxa, que legal, né. Você percebeu sozinho, Que é né? quando vai criando a alta deles, né, que exato. aí eles vão, né, tendo a possibilidade de fazer isso sem precisar da gente, que essa é a ideia, né. Sim, com certeza. Mas, falando sobre a psicologia positiva, né, sempre tirando uma coisa positiva de algo negativo, eu acredito que a psicologia deu esse boom depois da pandemia, né, porque na pandemia, né, a gente percebeu que muita gente precisava da saúde mental, né? Todo mundo tava naquela loucura, fazendo. Não tinha tempo de você pensar nas coisas que te doía. Quando todo mundo teve que desacelerar, teve muita gente que parou de trabalhar, muita gente que ficou em casa, começou a olhar pro outro, pra família. Muita gente lidou com o luto também, né? Isso aí, dá uma expandida também, né? E diminuir desacelerar, né? Porque aí ninguém podia mais sair de casa, etc. Aí começou, caramba, nossa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, olha isso, olha aquilo. E aí onde entrou a psicologia, deu uma ênfase, né? Então eu sempre falo, a gente sempre tem coisas boas para tirar, mesmo
do sofrimento das coisas porque ruins, né? muitas vezes o desenvolvimento de alguma doença, né, mental, digamos assim, de cunho emocional, é canal para a expansão da consciência, né? Sim. Você é outro depois que você passa por aquilo. Uhum. E é muito legal, principalmente quando a gente faz essa interpretação e vê que, olha que bacana, né? Eu precisava disso para poder crescer e tal. Então, isso é muito, muito legal. E até complementando, só pra gente finalizar em relação a essa questão, né, da expectativa que os pais às vezes fazem da vida dos filhos e muito a ver com a escolha da profissão, tudo. A gente estava até conversando aqui antes, né, dessas mudanças geracionais no sentido profissional, né? Então, a gente sabe que as gerações posteriores à finalização da Segunda Guerra, como, por exemplo, a Baby Boomers e a geração X, elas, por ter passado por um período de rescisão econômica muito grande, acabam tendo essa valorização de estabilidade. Você vê que tem essa coisa de concurso público, né, do salário ali. Tem as pessoas que ficam, imagina, meu avô trabalhou quase 40 anos na GM, né? Então, uma vida inteira dentro de uma empresa. E daí, depois, os millennials, eles já chegam, né, com uma pegada muito mais de querer ter satisfação no trabalho, né? Se não tá bom aqui, já aprendi tudo que tinha aqui, vai para outra empresa, né? E valoriza mais, assim, as experiências e não tanto o bem material e tal. E daí, assim, como fazer um pai de uma geração, né, anterior ter esse entendimento, é o que você falou, dos youtubers, assim, né? Tipo... É desafiador, né, o Ana, porque eu falo, tem como os pais andarem com a tecnologia, né? Eles aprenderem com os filhos também, né? É engraçado que quando você vai fazer essa reflexão sobre as gerações, você olha para dentro de casa, né? Vira e mexe, fico olhando. Eu fico olhando pro meu pai e falo, qual geração que ele é? Vejo meu irmão mais velho, e ele, e eu, né? Tava até dando uma lida um pouco sobre isso, um pouco antes da gente vir para cá, né? E aí eu tava conversando com a minha afilhada, né? E ela falou, nossa, madrinha, me explica um pouco sobre isso, tal. E ela falou, nossa, então eu sou a geração tal. Aí a minha filhinha falou assim, nossa, você vai ser a alfa, não sei o quê. Porque, assim, antigamente, né, a gente vê que as gerações duravam 20, 25 anos, hoje né? tá durando bem menos, né? Hoje em dia é 10 anos e pode ser que caia cada vez mais, porque vai mudando de acordo com a tecnologia, né? Exato. E hoje tá tendo muita informação, né? Você vê que antigamente a gente conversava num bate-papo assim, gerava alguma dúvida de alguma coisa, a gente ficava naquela dúvida, nossa, vou pegar o livro tal para saber. Hoje em dia, não. Hoje em dia, em 2 segundos, o adolescente, o adulto tá ali, né? Sabe de tudo, né? Então, os adolescentes têm essa rixa com os pais justamente porque eles sabem de tudo. E aquele pai que ficou lá na era antiga, às vezes eles perdem o debate para os filhos mesmo, porque eles não têm tanta informação quanto os filhos, eles não evoluíram tanto quanto os filhos, né? Então, assim, fazer com que esse pai abra um pouco a mente, né? Que comece a enxergar a tecnologia, enxergar as novas profissões, enxergar toda essa vivência que essa geração está vivendo, é desafiador, né? Justamente porque a gente não trabalha com tanta ênfase no pai, a gente trabalha com o adolescente, com o filho, né? E é quando, de repente, eu tenho que levar o pai para terapia, quando a cabeça dele tá muito fechada, tá muito rigoroso, tá aquela coisa assim, né? Então, ele precisa abrir um pouco a mente e tentar ensinar, né? Nem ensinar, mas ajudar o adolescente a entender essa dificuldade do pai. Né? Porque aquilo que ele viveu anos atrás, né? Porque normalmente realidade dele. Você fala um negócio interessante, acho que é bem isso mesmo, a gente também tem que ver a necessidade deles. Às vezes o adolescente, não, mas ele tem que entender, é isso, tal, né? Tipo, tem os dois lados da moeda. Tem os dois também, lados, né? É esse equilíbrio, né, Ana? Porque a gente também, como a gente não lida só com adolescentes, a gente lida com adultos também. Então, a gente lida com muitos pais que também estão sofrendo com isso, né? Então, a gente consegue enxergar os dois lados ali, né? E o ideal é fazer com que eles consigam enxergar os dois lados, né? Então, fazer com que esses pais abrem a mente para enxergar o que os filhos estão vivendo hoje e os filhos também, né?
diminuir um pouco essa ansiedade, tentar enxergar um pouco mais, ter um pouco mais de empatia pelo que os pais estão passando, Sim. né? De como era a era deles, né? Então, fazer esse meio de campo ali, quando a gente trabalha com os adolescentes, eu acredito que é um facilitador, né? Com certeza. Pra família. Literalmente isso, é um meio de campo. Até lembrei de uma coisa que eu acho que é relevante a gente falar aqui, né? O adolescente, ele, na maioria das vezes, né, que a gente fala que a adolescência ela pode ser um pouco estendida, a gente atende jovens adultos também, que têm demandas muito adolescentes. Mas, assim, quando é menor de idade, né, o manuseio que a gente faz da psicoterapia, porque é muito comum que os pais, eles queiram sessões de devolutiva e, às vezes, acham que tudo que o paciente falar pra gente, a gente tem obrigação de falar pra eles, e não é assim que funciona. Até porque a gente tem um sigilo a ser cumprido, e o adolescente, ele tá confiando na gente. Então, a gente cria um laço de confiança ali, né? Se eu vou e tudo que ele me fala, eu passo pra você, ele não vai falar mais nada pra mim, né? E é muito interessante, Ana, porque na minha primeira sessão, tanto com o adolescente quanto com os pais, é algo que eu deixo muito claro, né? Acredito que o modo como eu lido com os adolescentes é algo muito transparente, né? Eu acho que tem que ser transparente, né? E com os pais também, porque vai muitos pais achando que a psicóloga vai ser uma dedo duro ali do adolescente, né? Exato. E eu deixo muito claro que não é assim que funciona, né? Então, muitas vezes eu tenho até uma sessão com os dois, né? Tanto os adolescentes quanto os pais, e sou muito clara com eles. Falo, olha, é completamente sigiloso o que ele vai me falar, né? Então, assim, olha, pai, as devolutivas que eu vou ter com vocês vai ser sobre o meu entendimento, jamais sobre o que eles me contam, né? Então, assim, mas também deixo claro com os filhos que, dependendo do que eles fizerem, né, da maneira como eles conduzem a vida deles, se colocarem a vida deles em risco, a vida do outro. Salvo algumas exceções, né? Que a gente acaba ficando respaldado eticamente de muitas vezes falar, porque pode estar colocando a vida em risco. E é preciso, né, Ana, eu tive até que recorrer ao CRP algumas vezes para a gente poder, poxa, como que vai funcionar isso, essa quebra de sigilo, né? Exato. Porque a gente não quer quebrar a confiança do nosso adolescente, mas às vezes é algo de perigo ali que ele não está enxergando, né? Justamente por ele não ter esse juízo ainda, né? Essa maturidade ainda, e a gente percebe que há algo perigoso ali na vida deles, e a gente precisa abrir isso com os pais, né? Com certeza. Então, assim, há muitas maneiras de como fazer isso, né? De repente, conversando com o próprio adolescente, incentivando ele a falar com os pais, né? Olha, acho interessante isso ser conversado com o seu pai, etc. Olha, eu preciso abrir essa questão com o seu pai. Normalmente a gente faz isso, né? A gente dá essa oportunidade para eles falarem, eles não são pegos de surpresa, né? Não. Então, ó, o que você tá me falando é muito sério, e infelizmente eu não posso guardar isso só pra mim, até porque eu tô zelando pela sua vida, né? Exatamente. Então, a gente vai ter que contar isso pra mais alguém, a gente vai ter que trazer alguém, né? Pra poder estar te assessorando, porque assim, a psicoterapia é uma vez na semana, né? E a gente não consegue, né? A gente tenta, mas a gente não consegue ficar designada de toda a responsabilidade sobre aquele, imagina. Imagina dá, né? Quantas horas que eles, né, Exato. estão aí em perigo. Vivendo fora daqui, né? Exato. Então, sim, é importante que eles saibam disso, né? Eu falo isso para os adolescentes. Tem adolescente que às vezes conta alguma coisa, já até sabendo, isso aí você vai contar pro meu pai, né? Então, assim, porque sabe que de repente aquilo ali é alguma coisa muito séria. Sim. Né? Então, assim, é importante ter essa transparência, tanto com os pais quanto com os adolescentes. Sim, muito bom. E acho que até aproveitando e fazendo esse link, né, quando a gente fala de coisas que talvez a gente possa eticamente passar o sigilo justamente pelo perigo, acho que a gente podia falar um pouquinho sobre suicídio, até pra gente já ir finalizando, né? Como a gente falou, né, o índice de suicídio, ele não para de aumentar, subir entre os adolescentes. É muito triste, porque assim, a gente que trabalha com psicologia, a gente fica sabendo de mais casos do que a maior parte da população. Sim. Então, vira e mexe, a gente tá aqui na clínica trabalhando, né, e a gente fica sabendo, morreu não sei aonde, morreu não sei onde. Adolescentes aqui pela cidade, pelo Vale do Paraíba, próximos da gente. E assim,
É complicado, porque assim, justamente por eles serem imaturos, né? Se a gente fala, tem tanta vida pela frente, talvez eles não tenham esse entendimento, Não, né? não tem. Mas a gente, já tendo vivido mais, tudo a gente consegue perceber quão triste é, né? O quão difícil é. E assim, falando sobre risco de suicídio, até para poder estar alertando os pais que possam estar, né, assistindo esse podcast. O que você acha? Onde que a gente tem que ficar atento, assim, quando o assunto é suicídio? Olha, Ana, é aquilo que a gente conversou anteriormente, né? Esses filhos dos quartos, né? Quando o filho fica muito afastado, muito trancado, é preciso ter um cuidado maior por eles, né? Então, assim, não acredite que tá tudo bem com eles ali dentro, né? Sim. Eu sempre oriento os pais, poxa, vai lá, abre a porta, não deixa eles trancados lá, chama eles para vir jantar com vocês, para conversar, né? Tenta entender o que eles estão fazendo, tenta participar mais da vida dos filhos, né? Sim. Porque eles ali, eles estão se escondendo, né? E isso daí vai fazendo com que a gente não conheça mais quem tá ali, Sim. né? E aí eles lidam com frustrações sozinhos, né? Eles lidam com diversas emoções que eles não sabem lidar. E de que maneira que eles vão lidar com isso? Às vezes Da pior forma da possível, pior forma, né? Sim. Porque a dor é tão grande dentro deles que né? Isso vira um recurso, Isso né? vira um recurso, é a alternativa que eles têm para parar de doer. Exato. Né? Então, assim, eu sempre peço para os pais se alertarem com esse afastamento, com, né? Com os filhos se escondendo, se trancando, né? É importante que os pais estejam mais abertos, né? A porta aberta, a cabeça aberta, né? Para poder para conhecer o filho, né? Para ter um entendimento, né? Então, infelizmente, a gente, como você falou, a gente acaba sabendo demais sobre o suicídio justamente por causa da nossa profissão, né? E a gente vê, às vezes, o relato dos pais de tipo, o filho deixou uma carta, nossa, ele estava passando por isso, como é que eu não sabia? Nossa, aconteceu isso, nossa, meu filho tinha uma namorada, mas eu nem sabia que ele namorava. Ele terminou com a namorada e aí não soube lidar com isso. Soube lidar com isso. E a mãe não sabia, o pai não sabia nem que ele namorava. Sim. Então, assim, poxa, onde estavam esses pais? Né? Então, assim, é importante eles não se afastarem dos seus filhos, né? E acredito que teve até uma paciente, uma paciente adulta minha que falou assim, poxa, minha filha, tal, tá na adolescência, tá difícil, tal, não sei o quê. Eu tô pensando em colocar ela na terapia, porque assim, ela não me falou nada que tá tendo algum conflito, nem nada, mas a gente sabe que os adolescentes têm um monte de conflito, e eu não tô conseguindo acessar, não consigo entrar nisso. Isso não tá sendo dividido comigo, né? E aí eu achei muito ótimo, interessante excelente. essa mãe falar isso. Falei, poxa, olha aí como que ela, tá vendo como ela teve olhos para isso. Poxa, eu não tô tendo condições. E tá tudo bem, você, você não ter essa condição, mas você perceber que seu filho, de repente, precisa disso, conversa com ele. Quem sabe ele não gostaria de ir para uma terapia, né? Dividir essas angústias, esses conflitos com outra pessoa. Sim. Às vezes não sente abertura com os pais, mas, poxa, né? Ela falou, nossa, Deise, se minha filha viesse aqui com você, eu ia ficar tão em paz, né? Porque é isso, né? Eu sei que ela não tá falando comigo, ela não tem essa liberdade em falar comigo, mas eu sei que ela, de repente, tá sendo assistida ali por alguém, né? Exato. Então, é mais ou menos isso, né? Sim. Infelizmente, a gente, em muitos casos, não consegue evitar, mesmo com o filho em terapia, mesmo com o filho passando em psicólogos, em psiquiatras, enfim. Às vezes acontece, né? Acredito que a gente não pode ficar achando um culpado, não é essa a intenção, né? Mas a ideia é de que a gente consiga assistir esses adolescentes da melhor forma, por mais pessoas possíveis, né? Para evitar isso, né? Não, mas acho que eu endosso
tudo que você falou. Acho que, assim, ficar atenta a esses episódios de isolamento, né? De afastamento emocional muito grande. Muitas vezes a gente também vê que acontece, né? Casos de automutilação. A gente que atende adolescente é muito comum o caso da automutilação. A automutilação, ela tem um negócio muito simbólico, né? Porque, assim, você, ao machucar, né, o físico, você é como se fosse uma extração da sua dor emocional para sua dor física. Muitas vezes também a criança adolescente, ela se automutila porque ela sente algumas culpas, então é como se fosse uma zona também de merecimento daquela dor, daquele desconforto, né? Então eu acho que, assim, é isso, ficar atento. A criança tá usando, o adolescente tá usando muito, né, roupa comprida, às vezes tá calor e tá com blusa de manga comprida, se isola, não conversa, você chama pra aquilo, chama pra isso, nunca tá disponível, nunca quer nada, né? Acho que uma outra coisa interessante também, que até você falou da sua paciente, achei legal ela ter tido esse olhar de pedir ajuda, porque acredito muito que, assim, ser forte não é sobre não sentir as coisas, é sobre se permitir ser vulnerável, né? Então, assim, até aqui eu não consigo, eu vou, depois eu já não consigo, eu vou pedir ajuda de alguém que consiga realmente, um profissional que consiga me ajudar. E daí, uma coisa que eu acho que é legal também, assim, hoje pra quem, né, tem filho, quer ser mãe, pai e tal, é essa liberdade também na comunicação de falar sobre problemas. Porque eu acho que, assim, eu acho legal, assim, pai e mãe que tem essa liberdade de muitas vezes mostrar pro filho, eu não tô muito bem hoje, aconteceu alguma coisa que me chateou. Eu percebo que os pais, eles não querem levar desconforto nenhum pro filho. Então, por exemplo, morreu alguém, finge que tá tudo bem. O casamento terminou, o pai e a mãe não pode chorar na frente do filho. A mensagem implícita que você tá passando é que eles que sentir as emoções não é normal. Então, eu fico me perguntando se não tem muito adolescente que às vezes já tá num conflito interno muito grande, mas fica com essa ideia de que ele tem que lidar sozinho, de que ele que tem que se virar. Enquanto, às vezes, numa casa que as emoções é tratada de uma maneira mais fluida, mais, né, tranquila, assim, né, a mãe permite chorar na frente do filho e tá tudo bem, porque faz parte, né, a vida não é só felicidade também. Isso dá talvez abre uma porta, né? De se eu não tô bem, eu posso pedir ajuda para os meus pais, eu posso falar que eu não tô bem. Eu já ouvi de muitos pacientes adolescentes, assim, que, eu tava chorando, daí meu pai e minha mãe, não chora, tristeza não pode entrar nessa casa, segura o choro, fica bem. Tipo assim, tá errado, sabe? Não é legal, assim, agir dessa forma, né? Sim, sim. E uma coisa que eu sempre falo também, Ana, é assim, poxa, se o adolescente não tá aberto a se cuidar, de repente, tá, às vezes, numa depressão muito profunda, que, né, acho interessante os pais procurarem ajuda, né? Eles também podem vir fazer terapia para saber como agir, né? Isso, para auxiliar o filho, né? Sim. Igual essa mãe, por exemplo, que falou, poxa, eu não consigo chegar, mas por quê? Porque ela tomou essa consciência na terapia, né? Então ela percebeu isso, ela estava fazendo terapia né? E teve essa questão, e tá tudo bem? Olha, tudo bem eu não ser a heroína do meu filho ali, né? Eu não conseguir dar conta de tudo, né? Sim. Eu sempre falo aos meus pacientes, tudo é muita coisa, né? Exato. Então, assim, você às vezes não vai conseguir, né, trabalhar fora, lidar com os sentimentos do seu filho, e fazer isso, e fazer aquilo. Nada impede de você ir, poxa, olha, vou fazer uma terapia aqui, porque... não tô dando conta. Não tô dando conta, preciso lidar com o meu filho. Meu filho não tá querendo ir pra terapia, então eu quero maneiras de como eu posso trabalhar isso nele, né? Sim. E aí, de repente, através da mãe, através do pai, a gente consegue acessar esse filho. Então, às vezes, mais tarde, o filho vem para terapia, justamente porque os pais já teve um caminho diferente ali, que eles não estavam enxergando, para poder incentivar esse filho a procurar pela saúde mental, né? Legal, muito bom. Em relação a essa parte dos adolescentes, você teria alguma colocação, alguma outra coisa que você gostaria de pontuar? Então, Ana, eu acho que essa questão do olhar para o adolescente, né? Eu acho muito triste as pessoas terem esse olhar de tipo, ai, nossa, meu filho chegou na adolescência. Ai, como se fosse uma catástrofe, porque para eles são mesmo, né? Mas, poxa, vão estudar,
sobre eles, né? Vão ler sobre o que eles estão passando, né? Você vê que se a gente der uma pincelada na internet ali, a gente consegue várias informações sobre o que eles estão passando, sobre o que eles estão enfrentando, como é o cérebro dele, né? Então, assim, os pais, né, os professores, essas pessoas que estão lidando com o adolescente, ter uma empatia com eles, sabe? Ter uma sensibilidade, ter paciência, né? Que eu acho que o principal é a paciência ali para poder saber lidar com eles, porque não é um bicho de 7 cabeças, né? Sim. Todos nós fomos adolescentes, né? Como a gente gostaria que tivessem tratado a gente na nossa época, né? Com certeza. Então, assim, com certeza, se a gente ter um olhar diferente para o que eles estão vivendo, né? Porque o que eu escuto muito é os pais falando, nossa, que frescura! Ai, você tá chorando por causa disso, né? Às vezes, uma coisa... ai, uma amiga minha brigou comigo, etc. Aquilo ali pro pai, nossa, mas fulana, você tá chateada por causa disso? Faz daquilo ali, né? Menospreza o sentimento do filho. E não é assim. Sim. Poxa, para ele aquilo é importante, né? Então, assim, tomar cuidado com como que você está lidando com o seu filho, como você está lidando com o seu aluno, né? Que a gente está falando muito sobre os pais, mas os professores também têm muito significado na vida dos adolescentes, sim, né? Então, eles também têm... E às vezes passam mais tempo com os adolescentes do que os próprios pais, né? Ficam na escola um tempo integral ali, sim, né? Então, falar com esses adultos, né? Que essa informação chegue para eles aí, terem essa paciência, né? E estudarem sobre eles, buscarem informação, né? Tentarem entender o que eles estão vivendo, para que a angústia ali da adolescência ali, né? A ansiedade que eles estão vivendo seja menor, né? E faça com que esse processo seja um pouco mais tranquilo na família deles. Sim, sim. Acho que é isso, acho que concordo com tudo que você falou, acho que apesar de eu ter brincado, falado que eu fui uma adolescente rebelde, eu tenho muita memória positiva da minha adolescência. Eu acho que muito do que a gente na vida adulta tem a ver com a nossa, né, com a nossa adolescência, então que a gente possa ver essas novas gerações como também uma possibilidade de desenvolvimento de mundo, né? Eu acho que o que eles trazem, né, a subjetividade, a opinião deles em relação às coisas não podem ser de modo algum invalidadas, porque o mundo ele está em constante evolução, né? Se a gente evolui na tecnologia, sim, evolui como sociedade em vários aspectos, por que não existe um desenvolvimento do comportamento humano? É constante, né? Então que a gente possa ter um olhar um pouco mais cuidadoso, né, assim, e é tão bonito, né, quando a gente vê assim, isso acontece também, a gente tem pacientes, às vezes, que tem uma relação muito boa com o pai ou com a mãe, uma relação de respeito, sabe, é tão lindo de ver isso, né, e eu até ia te perguntar, pra gente fechar, qual a sua expectativa hoje como mãe de uma futura adolescente? Olha, Ana, é desafiador, né, eu já ouvi mães de adolescentes falando assim, ai, Deise, você que agora tá grávida, você vai ver quando você for mãe, o que eu tô sentindo, né? A gente entende o que os pais sentem, né? Mas é diferente mesmo quando a gente é pai, né? Porque eu lembro muito da minha mãe falando, né? Por exemplo, ela falando, ai, eu não quero que você sofra, né? Hoje, minha filha, uns dias atrás, ficou doentinha, né? E, nossa, ver ela tossindo. Gente, bebezinha. Meu Deus, ela tá tossindo, não pode. Gente, ela tá criando anticorpos, né? Ela precisa disso e, né? Eu vou aqui cuidar dela, vou tratar, mas aquilo dói na alma da gente, né? Então, assim, embora a gente né, entenda a dor dos pais, agora sendo mãe e vivendo essa dor, é muito diferente. Desafio, né? É um desafio muito grande, né? Então, assim... É o que a gente fala, né?
o psicólogo não é 100% ali, não. A gente tem falha da gente, Claro, né? Então com a gente certeza. fica ali, nossa, e aí, como vai ser ela adolescente, né? Eu até brinco com meu marido, que ele fala, não, mas eu não vou fazer. Eu falei assim, não, eu vou ser aberta com ela. Mas aí, será que a gente vai mesmo? Como que vai ser até lá, né? Ela acabou de nascer, como que vai ser daqui 15 anos? Como que o mundo vai estar daqui 15 anos? Exato. Né? Será que as coisas que hoje eu tô sabendo lidar com as coisas que estão acontecendo no mundo, algumas, outras a gente tem uma certa dificuldade, mas daqui 15 anos, a gente não sabe, né? É angustiante a gente pensar um pouco nisso, né? A gente tem que dar uma desacelerada para isso não gerar um pouco de ansiedade, mas pensar, poxa, daqui 15 anos as coisas podem ser muito difíceis. E aí, como que vai ser com a minha filha, né? Mas, brincadeiras à parte, eu acho que sim, que muda o nosso modo de ver a vida quando a gente se torna mãe, né? Se torna mãe, né? E agora eu vou poder falar para minhas mães, né? Eu te entendo. Olha, eu estou passando por isso, eu te entendo, enxergo isso, né? Sim. E, gente, o spoiler, né? Que, como eu falei, a Daisy tá voltando aí a meio período e ela é muito querida pelos pacientes dela, viu? Ela é muito solicitada pelos adolescentes aqui na clínica e eu tenho certeza que agora essa experiência que você tá vivendo como mãe só vai somar na trajetória profissional. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, não tenho dúvida disso. Daisy, eu acho que é isso. Queria que você divulgasse suas redes sociais, até para as pessoas poderem conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Eu fiquei um pouquinho afastada aí das minhas redes sociais, né? Justamente pelo processo que eu estava vivendo aí na minha gestação, tudo muito tumultuado, acaba sendo uma correria, né? Sim. Agora eu vou dar um pouco mais de voltar a dar ênfase nisso, né? O meu Instagram é psicoDaisyDuarte, né? Comecei a divulgar algumas coisas lá quando eu comecei com a clínica, né? Tava tendo bastante curtidas lá, né? E bastante adolescentes me procuraram por lá. E eu quero justamente me comunicar com eles, porque é onde eles estão. É onde eles estão, né? Então eu percebi que, poxa, eu vou precisar entrar mais nesse meio aí, né? Voltando naquilo que a gente falou, né? Às vezes da gente muito antigo, vamos nos atualizar aí, vamos... onde eles estão, e eu, né, trabalhando com adolescente, eu preciso disso, né, claro, então, vou estar mais presente nas redes sociais aí. Maravilha, gente, então sigam a Daisy no Instagram, né? Isso. Legal, bacana. Aproveito para divulgar também, né, a minha rede social, amplamente.psicologia, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, assim como o trabalho da Daisy. E Daisy, é isso. Muito obrigada. Obrigada. Tô muito feliz. Foi ótimo o nosso papo. Também gostei. E volte sempre. Com certeza terão outras oportunidades. Tá bom? E seja bem-vindo de volta à clínica. Obrigada. Semana que vem. Semana que vem, né? Segunda-feira que vem. Essa é a minha última semaninha. Então, semana que vem já tô de volta. Tá de volta. A gente volta a se cruzar aí pelos corredores. Sim. Então tá bom, é isso. Muito obrigada. Viu, Ana? Obrigada. Até a próxima.